Olá, sejam todos muito bem-vindos ao iPromovecast, o podcast da iPromove. E hoje, quem vos fala, sou o Taylor. Aqui ao meu lado, ela, a chefa. Ai, senhor. A nossa co-host aqui do iPromovecast. Sejam muito Patrícia, tudo bem-vindos, bem? gente, a mais um episódio aqui pra você, que é jovem, tá aí pensando o que vai fazer da sua vida. É pra você. Aqui hoje você vai saber, talvez, umas pistas, né, Taylor? Talvez umas pistas. Sucesso deixa pistas, gente. Isso é muito Exatamente. importante, né? Sucesso deixa pistas e você vai ter algumas delas aqui hoje, aprendendo uma história sensacional, que assim como um dia você conheceu a nossa, nós trouxemos aqui uma história para que você conheça também. E a partir Exatamente. disso, você abra seus horizontes. Mesmo porque aqui a ideia é o seguinte, nós trazermos pessoas muito mais interessantes que nós, né, Patrícia? Sim, com certeza, sempre, né? Vocês já viram aí nos outros episódios, são pessoas que na vida real tiveram seus pontos de inflexão, seus momentos de decisão e decidiram fazer o que tinha que ser feito. E hoje são pessoas de sucesso, são pessoas que ajudam outras pessoas, que empregam outras pessoas, que trazem recursos para famílias que a gente nem sabe contar o quanto. Sim. E que tem muito a ensinar para você, para mim, e que daqui hoje a gente tire muitos insights aí para as próximas tomadas de decisão que vocês tiverem. É isso aí. Hoje quem está conosco, galera, é simplesmente ele. Carlos Augusto Ribeiro de Oliveira. E quem é ele, Patrícia? Ele é cristão, casado com uma amiga nossa do coração, né? Ó, Sim, coraçãozinho sim. pra você, Vilaine. Vilaine é uma amiga, e ele colocou aqui, ó, casado com uma gata chamada Vilane Vitor Correia de Oliveira. Aí sabe cuidar né? Daquilo que é dele, né? Pai da Maria Isabela e do Theo Augusto. Gente, eles são demais, essas crianças. Formado em... Olha que coisa interessante, não sabia disso. Formado em ciência da computação, eu lembro que era na área de tecnologia, né? Sim. Mas com ênfase com pós-graduação em engenharia de telecomunicações. E o que ele fundou, Patrícia? Conta aí. Ele fundou a NG Telecom, que é uma empresa que atende mais de 50 mil, gente, 50 mil usuários de É muita gente. telecomunicações, entre governo, empresas, indústrias, inclusive a nossa, né? Inclusive a nossa, somos clientes dele. Verdade. E atua hoje em 14 cidades do estado do Paraná, num total de 5 mil quilômetros Cara, eu fiquei de impressionado fibra, com gente. isso. Meu Fiquei impressionado Deus, com muita isso, Carlos. fibra, hein? E olha só, gente, o trabalho do Carlos é muito legal porque ele saiu de pacoteiro a CEO. A gente ouve muitas histórias. Saiu do zero e foi não sei que milhão. Mas ele saiu de pacoteiro e hoje é CEO da NG Telecom. Que é uma das maiores empresas de telecomunicações do norte do Paraná. Sensacional. Como é que ele chegou nisso, gente? Vocês têm aí uma ideia de como aconteceu tudo isso? Então, se você não tem, hoje. eu também quero saber. Carlos, seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui, meu amigo. Oi, pessoal, o prazer é todo meu, a satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, Patrícia, Taylor. Saber que quando vocês estavam falando ali, me veio um insight na cabeça que vocês têm parte nisso aqui, né? Ah, é? Verdade. Meu Deus. Verdade, porque quando você diz que eu saí de pacoteiro, eu lembro quando eu saí de pacoteiro mesmo, que eu trabalhava numa cidade de Canção, e eu fui ser vendedor. E quem foi meu professor de venda? Ai, Senhor. Não, eu costumo dizer que a gente ensina as pessoas que estão ao nosso redor e eles ficam melhores do que a gente. Essa é a ideia, né? Sensacional. Pois é, eu lembro de nós ali atrás da prefeitura, comendo marmita. Nós tínhamos saído para atender alguns clientes que vocês tinham na época lá. Se não me engano, era o sapato, né, que você vendia. Sapataria do Wilson de calçados, Wilson, né? verdade. E você começou como vendedor com a Rose, da né? Luke Clover, isso. Luke Clover, que é a filha do seu Wilson Barreto, filha do que seu Wilson. é uma sumidade, né? Sim, um abração, legal. Rose. Saiba disso aí, que você também tem grande parte nessa história aqui também. E é bem legal. E aí que você falou assim, sabe cuidar, se você pegar meu celular aqui, Taylor, você vai ver que a Vilane tá salva como gatinha. Ai, que legal. Ela Aí cuida do que é dele, né? meu anjo, né? É meu anjo. Hoje eu falo que 100% mesmo de tudo que eu tenho, sem sombra de dúvida, não teria como ter chego aonde eu cheguei sem a Vilane. Isso não Eu existia. lembro quando vocês namoravam, eu olhava e falava, gente, eles são muito fofos, porque, tipo,
você fazia de um tudo pra Vilane, né? Eu lembro de... A gente era líder jovens deles, Sim, né, Patrícia? era líder. Faz tempo que a gente é líder de jovem, tá doido, Patrícia. Vamos se aposentar, Ander. Tá na hora, né? De se aposentar. Ó, só pra eu ter uma ideia, eu completei 24 anos de casado, então... Para tudo! Não, para tudo. Então, assim, isso faz algum tempo, alguns dias aí atrás, né? Que legal, certeza. Carlos. Mas fala uma coisa pra mim. Eu lembro que você trabalhava empacotando, né, no mercado. Lembra qual que é o Isso. mercado? Cidade Canção, Cidade agora é um Canção. amigão, né? Exato, ó, merchanzinho aí pra galera, né? Amigão, tamo aí junto. Mas olha que legal, cara. E assim, como que surgiu essa oportunidade de você trabalhar? Você nunca tinha vendido, mas Não. atendia o público, né? Porque quer ou não, no Lidar com empacotando, né? pessoas, Lidava né? com pessoas, né, Carlos? Exatamente. Na Como verdade, que era essa questão pra ti? eu era estagiário na prefeitura. Eu e a Vilane, nós éramos estagiários na prefeitura quando nós decidimos casar. Nós tínhamos 17 anos quando nós decidimos casar, né? Então, Que legal. aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu preciso de alguma coisa mais segura. Não posso continuar como estagiário, porque o estágio uma hora vai acabar. Pode acabar Sim, a qualquer Pode momento. acabar a qualquer momento, como o da Vilene acabou em dezembro. Eu casei em setembro, em dezembro finalizou o estágio dela. Uau. E aí eu entrei no Canção. Aí só que assim, eu entrei lá no Canção como pacoteiro em setembro. Eu lembro certinho da queda das Torres Gêmeas. Foi dia 11 de setembro e eu casei dia 21 de setembro, né? Então, Tinha recém acontecido. Então, assim, aí eu entrei no mercado e comecei a trabalhar como pacoteiro. Fiquei 6 meses como pacoteiro certinho. E aí falei, olha, desculpa, CLT não era para mim. Falei, não deu certo. O único registro que eu tenho na minha carteira como CLT foi aquele como pacoteiro de Cidade Canção. Não tenho nada contra, pelo contrário, foi como você disse aqui, uma grande escola para mim, que eu comecei a atender pessoas. Só que eu sentia que para mim não dava. Você sentia que você tinha potencial para mais. Tinha potencial para mais. Tanto é que com 2 meses eu já tinha sido promovido, não era mais pacoteiro, eu já trabalhava no frios ali do mercado. Então, assim, já estava cogitando já se tornar líder de gôndola, né, que eles chamam ali para cuidar das gôndolas lá. E isso com 6 meses. Mas assim, falei, mas mesmo assim, eu olhava lá, olhava assim o supervisor, olhava o gerente. Falava, gente, Não inspirava. Não inspirava, não é isso aqui. Aí eu falei assim, eu lembro que eu cheguei pro Lúcio e falei, Lúcio, preciso sair. O Lúcio era o gerente na época, eu falei, olha, preciso sair, não dá para mim isso aqui, me perdoa, mas não, nada contra o mercado. Você nem tinha uma visão do que você ia fazer Não depois da tinha uma visão nenhuma. Só que eu sabia que eu precisava sair dali, que aquilo ali não ia ser para mim mesmo, ser CLT pro resto da vida, não nasci. Embora meu pai sempre foi CLT, minha família toda, sempre aquela questão de ter a carteira E assinada. olha que legal isso que você está falando, Carlos. Essa semana eu vi um post que me chamou muita atenção, que quando Deus está para fazer uma mudança muito grande na sua vida, ele te coloca uma incomodação, Sim. sabe? Para que você seja expulso de uma circunstância onde você está, que talvez é até cômoda. É isso que eu ia falar, geralmente cômodo, né? Exatamente. Saiu de empacotador, foi para um outro setor e já ia assumir A priori é um cargo de chefia, de certa forma, né? De Exato. liderança, uma né? etapa Exato. promissora ali, né? Tipo, Claro. já passei alguns degraus, mas não necessariamente que aquilo te confortou. Ou seja, você criou uma incomodação, porque realmente ali não era o teu lugar. Não era. Assim, eu queria mais. E aí decidimos, fiz o acordo lá com a empresa, saí da empresa, saí do Cidade Canção, e aí fui procurar um trabalho de vendas. Na época eu lembro que você, junto com o Fernando ali, conseguiu para mim junto com a Rose, e vamos trabalhar com vendas. Fiquei ali algum tempo com a Rose, não me recordo agora de cabeça quanto tempo foi, assim, mas questão de meses também. Eu lembro do Fusquinha, né? Do Fusquinha. Nossa, é por isso que eu falo que a Vilane faz toda a parte da minha vida. Primeiro que eu costumo brincar, ainda falei isso várias vezes para ela, que eu falo assim, ela não existe. Ela é um anjo que Deus colocou literalmente, cara. Ele é um anjo em vida. Porque, assim, eu conheci a verdade através dela. Sim. Foi literalmente É um através passo muito já. importante, Então, assim, gigantesco. gigantesco. E depois disso a gente veio construindo tudo junto, sempre lá apoiando, nunca tipo assim, amor, você tem certeza? Não, ela sempre dizia assim, o que seu coração diz para mim, para você? Eu falei assim, meu coração diz para fazer, então vamos fazer. Se vai dar certo, se vai dar errado, não importa, vamos fazer e a gente vai ver o que acontece. E graças a Deus vem dando certo, sempre dando muito certo. Claro, às vezes quebrando a cara, às vezes sofrendo um pouco mais com algumas situações, que é natural, não tem como ser diferente disso, mas os resultados depois. Eu sempre costumo dizer para todo mundo, pessoal, que é o seguinte, o que importa é a matemática final. É o que você fez de bom com o que você errou, que eu costumo dizer que eu nunca erro, tá? Isso é uma frase bem legal. Eu não erro, eu aprendo.
Uau. Então eu aprendo. Então eu pego aquela Interessante parte. isso aí, gente. Isso aqui é bem legal, gente. Eu escutei isso uma vez, eu adotei isso para mim como frase de vida minha. Assim, olha, eu não erro, eu aprendo. Porque aqui você tem 2 pontos importantes. Primeiro, você pega aquele erro e entende o porquê você errou para você melhorar. E aí você automaticamente evita de errar de novo. Isso é natural. Você não vai querer cometer aquele erro novamente. Porque às vezes as pessoas ficam errando e não param para refletir. Batendo na mesma tecla. Não param para refletir. Se você pegar todos os exemplos da NASA que com as naves que vão para o espaço, quantas que deram errado? E o que eles fizeram? Aproveitaram. Se você pegar quanto tempo foi para inventar a lâmpada, quantos erros aconteceram. Então, assim, tudo na vida, ela vem de erros. Então, o que a gente tem que pegar é pegar os erros e aprender com eles para se aperfeiçoar, porque o resultado final vai vir depois positivo. E o que interessa é isso na matemática. O quanto que eu fiz que no final virou positivo. E isso é importante. Sensacional. E aí, quando eu saí de lá, fiquei esse tempo com a Rose. E aí, falando, como você disse, do Fusca, que é a parte que assim, é muito, muito importante na minha vida. Isso foi para mim assim, um grande pilar de entender, principalmente, quem está do meu lado, que era minha esposa naquele momento, junto com o que Deus tinha planejado para nós. Nós viajamos aqui todo o Paraná com o Fusca, que era até da Rose, na verdade, né? Ela da Lucky Clover, ela tinha fornecido para que eu pudesse fazer as viagens e vender para ela. Estávamos vendendo, só que com um detalhe interessante, nós dormíamos dentro desse Fusca. Eu lembro disso. Nós Foi muito dormíamos forte. dentro do Fusca. E olha que coisa interessante, né? Eu lembro que quando vocês começaram, você foi lá em casa, né? Nós almoçamos juntos, conversamos um pouco e tudo mais, né? Sim. E aí o Carlos falou assim, ó, gente, a gente vai agora. Tá, mas vocês vão dormir aonde? Eu falei, não, nós vamos dormir no Fusca. A Paz falou, não, vocês não vão dormir, não, vocês vão dormir aqui em casa. Verdade. Lembra disso? Não, então, olha que coisa interessante, Taylor, que você acabou de falar. Tua casa em Maringá e nós morávamos em Mandaguari. Em Mandaguari. Exatamente. Coisa que eu faço hoje é a segunda vez que eu vim para Maringá. Eu estive aqui antes do almoço, resolvi algumas coisas e voltei para cá agora novamente depois do almoço. Mas naquela época eu não tinha dinheiro para voltar para Mandaguari e voltar a atender os clientes no outro dia. Isso quantas vezes eu fiz em Apucarana, quantas vezes eu fiz isso em Campo Mourão. Aí eu lembro que vocês iam dormir no posto, né? E sim, nós íamos pro posto, que era a nossa rotina. Nós íamos todos os dias, encostávamos no posto, tomávamos banho lá e depois, na sequência, colocávamos as toalhas, coisas para poder fechar o vidro ali, para dar uma privacidade, uma pequena privacidade, e dormíamos ali. Isso era corriqueiro. Outra coisa interessante também, que na grande maioria das vezes nós não tínhamos o dinheiro para os dois se alimentar. Nós comprávamos uma marmita e dividíamos ela no meio para que a gente pudesse se alimentar, e era dali. Então, assim... Caraca, gente, aí você me fala, parceria, né? Muita gente me pergunta, tá, Carlos? Talvez pergunte para você também, como é que é trabalhar com o marido, com a esposa? É assim, ó, quando você faz uma construção de uma parceria que vem lá de trás, não tem porquê você não estar junto e não apoiar quando vier em crise. Porque hoje, assim, é uma coisa que eu vejo, sabe, Carlos? Eu sempre falo, inclusive, lá com os nossos colaboradores. Cara, na primeira dificuldade, Você vai desistir? você desistiu? Imagina se ela olhasse para ele, cara, o cara não tem dinheiro para me pagar uma marmita, eu tenho que dividir com ele a minha marmita. E também não posso ficar no hotel, né? Sim. Vou dormir no carro. Mas, tipo, eles tinham uma visão de futuro. Então, às vezes, você não sai do lugar onde você está porque você não está disposto a pagar o preço que é de você sair do marco zero para ir para o próximo estágio. E aí, geralmente, o preço desse estágio é alto, né? É alto. E muito alto, É porque nós né, dormimos Carlos? no carro também, viu, Carlos? Olha aí. A gente também dormiu no carro, a gente também dividiu comida. Aliás, a gente... Quantas vezes passava o dia que a gente não via passar e a gente... Nossa, a gente não almoçou. Ou a gente não jantou. Ou... Não, agora não dá mais tempo, vamos dormir. Sim. Então, eu digo isso que quando você paga esse preço, as conquistas que você tem na linha do tempo, elas se tornam mais factíveis, né? Elas têm um valor diferente, porque você... Cara, é tempo de vida, é sangue, é suor, é lágrima. Ou você acha que é fácil dormir num Fusca? Experimenta aí. Pega aí. Ou no teu carrinho ali no Up, né? O Up, esses dias, a gente... Não sei onde a gente estava, que a gente teve que deitar o banco e tal. Falei, gente do céu, tá parecendo uma sardinha. Não, a gente foi daqui em São Paulo, né? A gente foi daqui em São Paulo com o Up. Quando eu cheguei lá, de verdade, eu parecia um atum saindo da lata. Né? Então, a gente olha para isso, cara, ninguém imagina, né, Carlos, o preço que se paga para você avançar de nível.
Não, sem dúvida, assim. E aquilo que você falou agora, Patrícia, é bem interessante, porque a grande maioria das pessoas, qualquer probleminha que dá em casa, já quer desistir. E a vida não é assim que funciona. Uhum. Olha, eu sempre falo para todo mundo, olha para sua mão, você tem 5 dedos. Qual dele é igual? A gente não tem uniformidade nem no nosso corpo. Como que eu vou ter uniformidade com 2 pessoas distintas? De lares diferentes, de vivências diferentes, Totalmente. de berços diferentes, né? Totalmente E o diferente. Carlos pegou a Vilane na planta, né? Pegou, É verdade. pegou. Porque, ó, ela hoje ela é uma mulherão, meu filho. Você Linda. olha pra ela assim, ó, gata mesmo. Orgulho. Mas ele pegou na planta, né? A gente sabe disso. Não, mas Né, Vilane? Né, E Vilane? vice-versa também, né? Verdade. Tem aí uma compensação. Não, depois, se vocês quiserem, a gente manda uma foto, vocês colocam ali, vocês vão ver Vamos só. colocar na thumbnail a foto. Do Vocês vão antes e ver, depois. realmente. Gente, olha, eu costumo dizer que nós estamos igual vinho, tá? Principalmente ela, mais ela ainda. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Melhor fica, é isso aí. Mas bem legal. E aí, na sequência, mesmo assim, né, no Clover, né, vendendo roupa, o mercado não estava legal naquela época, Sim. isso era 2002, mais ou menos, o mercado não estava bom, não estava favorável. Aí eu quis ser um pouquinho mais audacioso. Falei, olha, roupa não tá bom para vender, vou vender livro. Caraca! Vamos para comportagem aí, ó. Vamos para Ai, comportagem. nossa. Olha que interessante, gente. Aí. Eu acho isso fantástico. Porque você tinha um sonho, eu lembro da pirâmide de Maslow, né? Que é a Sim. pirâmide das necessidades. Por que eu preciso? Não, eu preciso sobreviver, preciso comer. Exato. Comprar né? 2 marmitas. E comprar 2 marmitas, né? E depois as coisas vão. E quando a gente. E é muito interessante isso nessa teoria, que quando você resolve essa situação, você vai para o próximo passo, para Exato. o próximo nível. Nem todos são assim, mas é muito interessante As essa visão necessidades estratégica. mudam, né? Com As o tempo. necessidades mudam, as pessoas mudam. Esse Carlos de hoje não é o Carlos do passado. O Carlos hoje que tem aí 50 mil clientes, né? Sim. Olha só, e o pessoal às vezes olha, nossa, mas o Carlos aí tá muito bem, mas não sabe o perrengue que passou, as lutas. Que sorte, nossa, o Carlos Carlos tem é muita sorte, sortudo. né? Muita sorte, né? Sempre fala isso pra gente, nossa, a Promove tem uma sorte, né? Eles fazem os melhores projetos. Mas não é, gente. Para fazer o melhor projeto, a gente teve que fazer o projeto ruim, né? Fica aqui mais pertinho de mim, minha filha. Foi uma trilha. Isso. Mas olha, eu não me importo quando falam que eu tive sorte, porque nós vamos chegar numa parte aqui da história que eu não digo que é sorte, eu falo que é Deus, só que as pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam em sorte. E eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Então, só que aí tem dois pesos, né? Tem aquelas pessoas que não têm Deus vai ter sorte. Sim. E aquelas que têm Deus vai ter Deus e ela vai suprir, né? E aí nós vamos vender livre, falando não, vamos só comportagem. Vocês dois. Os dois são só comportagem. A primeira campanha nossa foi em Londrina e ali na Avenida São Paulo, onde ficava a sede da campanha. Então nós fomos para lá e vamos comportar. Sonhando Alto lá em Londrina. Primeira Sonhando Alto, na verdade, que teve no Paraná foi em Londrina. Nossa, a gente já fez muita camiseta sonhando alto. Olha aí, ó. Muito. Não, é verdade. Todo mundo lá sempre tem as camisetas, né? Então, nós participamos da primeira Sonho no Alto. Ela durou 6 meses. E aí eu lembro do pastor Matos, José de Matos. Grande abraço, meu amigo. Saudade. Quero Meu ver se eu te- cliente. Teu cliente? Clientaço nosso. Nossa, então quando vocês verem, ele manda um abraço para Ele é ele. Fala muito assim, ó, 10. fala do Carlos e da Vilane. É um paizão. O Matos foi um pai para mim, na verdade. Um pai na comportagem. Porque, além dele ter enxergado em mim o talento de liderança, ele foi a primeira pessoa realmente que enxergou a liderança. Porque quando eu tinha a oportunidade no mercado, eu percebi que era uma oportunidade onde existia a necessidade, não a oportunidade. Eu só fui esperto, vamos dizer assim, eu enxerguei a necessidade e me voluntariei imediatamente. E isso é o que eu falo para todos os meus colaboradores todos os dias. Não espera a oportunidade chegar até você. Vá atrás dela, enxergue, olhe ao redor. Você tem a tua empresa. Eu tenho certeza que dentro da tua empresa vocês têm hoje áreas que estão deficitárias, que está precisando para ontem de uma pessoa para chegar ali e falar assim, olha, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, ó. Vocês têm que se aproximar mais, deixa eu começar a olhar isso aqui. E você começa a chegar e falando assim e entrega aquilo ali. As pessoas hoje, eu sinto muito isso na nossa empresa lá, elas querem primeiro receber a promoção para depois entregar
o resultado. Perfeito, Patrícia. Eles querem isso. E é o contrário, gente. Não é assim que funciona. Primeiro mostra o resultado, para depois que venha o reconhecimento. E isso vai acontecer. Então, eu enxergava isso e comecei a ir lá. Na Comportage já não foi isso que aconteceu. A Comportage tinha excelentes líderes. Só que o pastor José de Matos, ele enxergou em mim ali na primeira Sonho Nota e falou, opa, esse menino aqui tem talento. E foi e me chamou. Aí, junto com... Nossa... Me deu um branco agora no nome do líder que estava aqui em Maringá. Quando também aí ele precisava de um assistente para esse líder aqui na campanha de Maringá, da Adventus. Na campanha do Adventus. Fiz Adventus. Fez Adventus ali, olha. E aí me chamou, falou, Carlos, você quer ser o líder assistente aqui com ele? Me deu um branco mesmo, me perdoa, esqueci o nome do líder na época. Vai lembrar. Vou lembrar até lá no final, vou lembrar. Ele é pastor hoje até. E assim, então ele chegou e me chamou para isso. Falei, olha, vamos lá, eu não nego o desafio, não. E assumi. E comecei a fazer e comportar como assistente. Terminamos a campanha aqui de Maringá, aí eu fui ser líder da Sonho no Alto em Umuarama. Mas e como foi o resultado dessa campanha, a primeira campanha sua? A primeira campanha, eu saí bem, até foi um dos motivos que aconteceu essa questão. E legal, Taylor, olha que coisa bacana que você acabou de dizer aqui agora. Eu lembro da minha primeira oferta, eu travei inteiro, não consegui fazer nada, não consegui falar nada. E aí você sai tua primeira oferta foi caótica, aí você sai da primeira oferta para já ser líder assistente, para poder ensinar outras pessoas a venderem. Olha que coisa interessante, em 6 meses, né? Como que a coisa foi ali tão rápida assim, como Deus vai preparando. Então você acha que a Comportage para ti foi uma escola? Nossa. No quesito aprender a se desenvolver enquanto líder, a vender, né? A falar em público, a vender, a tudo. Embora eu tinha sido vendedor de roupa, mas é totalmente diferente. As técnicas são outras. Embora você vende, você tem que ser vendedor, mas você praticamente tira pedido. Você chegava ali e falava, pessoa, olha o que você está precisando, vamos repor. Você já olhava ali, tipo assim, o que ela já tinha, o que ela não tinha. Uma noção, né, do que precisava e fazia uma proposta, né, para a pessoa, né? E ali você entregava. Disso, né? Agora, vender livro é diferente. Vender livro para o país que as pessoas não têm cultura de ler. Cultura nenhuma. Já era Deus te preparando para o que viria, né? Exatamente. Ele sabia que você ia precisar desse nível de conhecimento. A gente tem uma frase que diz assim que o sucesso ele vem sempre revestido de trabalho duro. E as pessoas muitas vezes não querem trabalhar duro, né, Carlos? Não. Assim, você que é cristão, você que é da nossa instituição, você pode ser comportor. E o que você falou é que a Comportage foi uma escola para você. Total. E não perdeu essa oportunidade, né? Pelo contrário, como você colocou, você foi atrás dela, né? Eu falo que hoje 100% de tudo que eu tenho de conhecimento, realmente, ele veio da Comportage. 100% da Comportage. Lidar com pessoas, liderança, técnicas de vendas, superação, né? Porque aqui é uma coisa que eu lembro muito na Comportage, que o pessoal dizia assim, cada vez que eu escutava um não, eu que estou mais perto do sim. Então, eu não parava no não. As pessoas costumam escutar um não já desanimar. E não é assim. Eu escutei o não, bora pro próximo. Não de novo? Não tem problema, vamos pro próximo. Escutou não de novo, vamos pro próximo. O sim vai chegar. O sim vai chegar. E isso era quando ele chega é lindo, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Deu para comprar 2 marmitas. Aí já comprava 2 marmitas tranquilo, aí já conseguia, já tava bem melhor, né? E quanto tempo você ficou na Comportage, Carlos? Na Comportage eu fiquei de 2002 a 2007, finalzinho de 2007, que foi quando eu comecei a empresa. Aí, então, quase 6 anos eu fiquei na Comportage. Então, você já foi direto para a empresa? Isso, aí que vem mas a empresa ela está muito focada na Comportage. Aconteceu um negócio assim bem interessante no meio do processo, porque assim, quando eu estava comportando, só que eu tinha um problema. Eu falava para as pessoas que eu era estudante, eu não era estudante, eu não estava estudando naquela época. Então isso me incomodava muito. Aí eu cheguei no pastor José de Matos e falei assim, pastor, não dá para mim. Eu não consigo isso. Ah, Carlos, mas você tem o sonho de estudar. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho o sonho de estudar, mas eu não estou estudando agora. Então, não dá isso aqui para mim, isso aqui não dá certo. Aí surgiu um campo de revista, ele falou, olha, a Pucarana liberou o campo lá, quer assumir um campo de revista? Eu falei, vamos para o campo de revista então. Porque aí eu deixava de falar uma coisa que realmente não era verdade. Né? Mesmo que fosse uma verdade enfeitada para que fosse o futuro, que isso iria acontecer no futuro, mas não era aquele momento. Então, quando eu chegava para a Patrícia, para o Taylor, ou para a Maria, para o João, para o José, eu falava assim, olha, isso aqui eu estou vendendo para que eu possa
ir para a faculdade, completar meu sonho e ir para a faculdade. Isso não ia acontecer naquele momento. Então, aquele dinheiro, por sua grande parte, não era usado para isso, para esse fim. Então, aquilo estava me incomodando. E foi onde eu comecei, então, para a revista. Aí vendia Nossa Amiguinha, Vida e Saúde. Que foi muito bem também, né? Foi muito bem, nossa. Aí, ali eu me achei completamente. Porque Uau. ali eu estava no Dá um mercado. resultado bom, porque criança, né? Que pai e mãe não Exato. quer... Não, e ali, aí, Patrícia, aqui vem a parte legal da história. O vendedor, eu sempre costumo dizer isso para todos os meus vendedores, para minha equipe. Eu falo assim, olha, a primeira coisa eu tenho que comprar. Eu lembro que eu já mandei uma vendedora embora minha porque ela não era cliente da empresa. Eu falei assim, Carlos, por quê? Que absurdo isso. Eu falei, pô, mas se ela não conseguiu comprar o próprio produto dela, como que ela vai vender esse produto para outro? É verdade. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Eu preciso ser o meu primeiro cliente. Se eu não for meu primeiro cliente, eu não consigo vender. O vendedor ele tem que comprar. Se ele não comprar, ele não vai vender aquilo ali. Ou ele vai conseguir entregar, mas vai ser É sempre... a mesma coisa se eu e o Taylor vendesse as roupas que a gente vende e não vestisse elas, né? Não usasse usasse. da Lina. Exato. Imagina, rola, né? Não rola. Não, exatamente. Né? Claro que em algum momento ou outro você pode usar, não tem problema nenhum você estar contra ali, mas você tem que ser a pessoa que mais se apaixonou Mais por aquele curte. produto, que mais Tanto curte. é, Carlos, que lá é assim, ó, se uma peça a gente olha e fala, eu não vestiria isso, a gente não faz. Produz. Exatamente. A gente não faz. Exatamente. Então, assim, olha, se você não se sente bem com aquilo, não adianta você fazer. E esse é o resultado do sucesso. O resultado do sucesso está ali. É aquilo que eu faço, olhando para as pessoas, que aquilo eu tenho certeza que está bom. Não estou tentando enganar ou tentando entregar algo muito inferior que eu não teria coragem de estar utilizando dele. Então, eu comecei com a revista e fomos durante muito tempo. Em 2014... Não, perdão. 2010, desculpa, 2010. No ano que a minha sogra faleceu até. Naquele ano, nós tivemos uma aprovação muito grande. A mãe de criação da Vilaine, né, a dona Maria, naquela época estava, se não me engano, com 92 anos, e ela tinha sofrido um acidente, uns 2 anos anteriores, fraturou o fêmur. Aí fomos lá, corremos, fizemos algumas coisas para que ela pudesse, então, voltar a ter a mobilidade que ela precisava, ter a mobilidade ali, né? Só que para que acontecesse isso naquele primeiro momento, teve que pagar essa cirurgia. Nós não tínhamos o total. Eu lembro na época, naquela época tinha dado R$8.000. Talvez em dinheiro de hoje nós estamos falando assim na casa de uns 30, 35 mil reais. Ou mais se a gente fosse trazer em dinheiros de hoje, né? Então eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha uma pequena reserva ali, próximo de, acho que de R$1.000 na época que eu tinha. E era tudo isso. Aí eu comecei a correr. Fui nos amigos, levantei o dinheiro. Só que eu tinha que pagar aquele dinheiro agora. E aí eu começava cedinho até 10 horas da noite. Coincidiu na comportagem, quem já comportou, conhece a comportagem, tem o mês máximo, né? Tem o chamado mês máximo. Então, o que aconteceu? Coincidiu naquela janela de tempo, estávamos bem no meio do mês máximo. E a média do mês máximo aqui da Norte Paranaense, até naquele ano, né? Era na casa de 200 assinaturas, 250 assinaturas, assim, era o recorde que alguém já tinha conseguido bater no mês máximo aqui na Norte Paranaense. Naquele mês eu fiz 543 assinaturas. Assim, foi assim, monstruoso. Eu paguei praticamente dentro do mês. Dentro do mês. Loucura. Foi uma bênção de Deus assim, maravilhosa. Eu me recordo assim, que aquilo que você falou agora há pouco, se pegava na hora de... que hora que é agora? Já nem almocei. Quantos dias eu passei direto que eu não queria parar. Não queria parar. Eu falei assim, se eu parar agora, eu vou deixar de fazer mais uma venda. Eu posso fazer mais uma venda. E tinha que fazer. Tinha virado uma máquina para vender. É muito interessante isso. E eu queria falar para vocês isso, na verdade. Né? O que te motiva? O que te faz sair da sua cama para que você consiga construir o que você está construindo ou o que você quer construir? A sua motivação era pagar as pessoas com que... Foi uma adversidade, né? Foi uma adversidade, mas que te propulsionou a alcançar o inimaginável. Exatamente. Né? Você fez 150% do que já tinham feito no passado, que era o recorde. Isso me faz lembrar daquela frase de Napoleão Hill, que ele fala que em todo infortúnio carrega uma semente de sucesso, né? de prosperidade. Porque numa adversidade você se viu... né, impulsionado a fazer mais para que aquilo acontecesse. Só que, na verdade, esse mais que você fez te provou que você podia realmente. E muito provável que depois desse incidente você conseguiu
outros feitos. Porque com a assinatura de revista, ela traz um resultado que é assim, eu faço a primeira assinatura, mas eu vou ter a recorrência de poder vender isso novamente alguns anos depois, isso aqui. Claro que não são todos os clientes, mas vamos imaginar que 50% desses clientes voltam a continuar a mantendo a assinatura, quer dizer, eu vou chegar no ano que vem já com pelo menos 50% daquilo que eu já tinha feito naquele momento. Então, isso é maravilhoso, né? Então, isso te traz, assim, o resultado. Plantou agora, mas eu vou colher ainda por muitos anos esse resultado. Nós compramos nosso amiguinho desde que as meninas tinham 1 ano até os Nossa, 12 eu fiquei anos. anos Né? comprando nosso amiguinho. Acho que eu sou até uma sócia investidora. Ali, Tanto que eu já comprei. Mas isso aí é o que você falou. Você vai sempre ali. Eu estou tentando pegar aqui, se não me engano, é Gênesis 50, isso que você falou de Napoleão Hill. É onde Deus diz para José, naquele momento de dificuldade de José ali, ele fala assim para José. José fala para os irmãos deles, né? Depois que eles descobrem que ele era José, eles tinham vendido. Ele diz assim, olha, todo o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênçãos. Uau. E isso é interessante, é muito forte isso dali, porque quando nós olhamos para essa questão de que Deus é especialista em transformar problema em solução. Ele transforma o problema de uma forma assim incrível na nossa vida. Toda vez que a gente se depara com um problema, a gente não tem que esquentar a cabeça com isso. É dobrar o joelho e orar a Deus, porque Deus vai trazer daquilo ali, ele pode trazer uma solução. Ele pode trazer realmente os porquês da nossa vida. Nós temos porquês na nossa vida, todos nós temos porquês. Por que Deus aceitou que acontecesse isso? Por que eu perdi meu filho? Por que eu fali? Por que eu estou com essa doença? Por quê? Acalma o teu coração, porque Deus é especialista em transformar problema em solução. Alguma coisa de boa vai vir daquilo, pode ter certeza. Por pior que seja, por mais difícil que seja, alguma coisa de muito boa, porque quanto maior a aprovação, maior a bênção também. Não consegue, a bênção não consegue ser inferior à aprovação. A bênção ela sempre vai ser Sempre maior. superior. Ela sempre vai ser superior. E Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, vou indicar para vocês, que se chama O Obstáculo é o Caminho. Olha aí. Porque tem pessoas que só veem o obstáculo, mas normalmente o obstáculo é o caminho. Quantas vezes, né, Telho? Diante de situações que a gente olhou e falou assim, cara, não tem jeito mais. Não dá. Humanamente era impossível. Humanamente impossível. Aí você olha e fala, mas é nesse impossível que eu quero o caminho. Que é o possível de Deus. Que é o possível Mas de é Deus. aí que vem o legal, Patrícia, que é exatamente isso. Deus quer mostrar que quando é impossível para nós, é Ele que vai agir. Porque senão nós vamos ser muito prepotentes em achar que fomos nós que conseguimos fazer isso. E no final das contas não fomos nós, foi Deus que fez. É Deus que faz a todo instante. Então, assim, nós temos que entender isso. E aí, quando Ele mostra para nós, olha, isso aqui é impossível para você? Relaxa. Relaxa, tá tudo certo, né? Tudo sob controle. Eu só precisava que você enxergasse que isso era impossível. Eu queria que você entendesse que isso é impossível. Você precisava entender isso. Agora que você entendeu que é impossível, deixa que daqui para frente sou eu que acho. Uau. E daí, então, você ficou até um período aí grande trabalhando com revistas. Isso. E como que surgiu a questão? Porque eu lembro da primeira antena, viu, Carlos? Isso. Eu lembro. Todo mundo lembra, todo mundo sempre fala isso pra mim, é incrível. Como que surgiu, cara, essa ideia? Comportagem, Deus ali. E aí que vem o detalhe onde eu sempre falo para todo mundo que eu não sou o dono da ING Telecom. Eu sou o CEO. Eu posso comprar, eu posso tratar de negócios, eu tomo empréstimo em nome da empresa, eu pago as contas, eu contrato, eu mando embora, mas uma única coisa que eu não posso fazer é vender a empresa, porque a empresa é de Deus. Por que eu tenho essa convicção que a empresa é de Deus, a empresa não é minha? Tudo começou dentro da comportagem, estava comportando e indo fazer a renovação de uma revista Nosso Amiguinho. Foi um grande amigo, Abel. Então, cheguei lá na empresa dele para fazer a renovação da revista, como já tinha ido alguns outros anos. Ele tinha a menina mais velha, já assinava para ela. Depois tinha a Bia, que era a mais nova, e continuou assinando a Nosso Amiguinho para a mais nova. E numa das renovações que eu fui até lá para poder fazer essa renovação, quando eu chego para fazer a renovação para ele, a conversa vai. Como um verdadeiro vendedor, você fica conversando com a pessoa. Você não chega ali só para tirar pedido. Sim. Olha, eu estou aqui, beleza, tá? Esses dias atrás, até eu assino Nosso Amiguinho também para minhas crianças, o comportor, não vou falar o nome dele porque essa parte agora já não é legal, ele me ligou. Você que é o Carlos? Sim, sou o Carlos. Falei assim, olha, eu estou aqui para renovar a tua revista do Nosso Amiguinho para tua filha. Você está para renovar minha revista? Tô. Então tá bom. Obrigado por me avisar que está vencendo, mas você não vai renovar? Vou. Só que agora eu vou renovar direto para casa. Mas como assim você vai renovar direto com a casa? Falei, cara,
Você não se deu trabalho de vir aqui visitar, cara. Você Sabe como é que eu tô, né? Exatamente. Você quer por telefone. Tá certo que o mundo hoje está muito mais corrido, mas podia me ligar e falar assim, olha, tudo bem? Como que você tá? Olha, assim, eu sou fulano da revista Nossa Amiguinha, estou aqui, como nós fazíamos, eu estou aqui com uma lembrança, está completando 1 ano da sua assinatura, estou com uma lembrança para entregar para o seu filho ali, para você, a respeito da assinatura. E aí você vai e faz uma visita para ele, não vou aqui, se fosse assim, eu entro no site e compro, não tem problema nenhum de fazer isso. Né? Sei lá, não deve ter gostado nem um pouco da resposta, mas o que eu falo, mas é por causa disso, porque assim, tinha que ter esse convívio. Eu falo isso, pessoal, porque assim, a maioria das pessoas que estão vendo, elas talvez não sabem o que é a comportagem. A comportagem é uma forma de você também não só se manter, vender, mas pregar o evangelho, falar de Deus para essas pessoas. Então, assim, se eu pegar um telefone e ligar para ela simplesmente, olha, eu estou aqui para renovar a tua revista, eu não estou evangelizando. E o foco principal da comportagem é pregar o evangelho. Eu não posso fazer isso nesse formato. Eu preciso ir lá, orar com essa pessoa, visitar essa pessoa. Quantos clientes eu tinha, quantos assinantes que eu tinha que falavam assim para mim, Carlos, eu estava esperando você vir para a gente orar junto. Uau. Verdade. Taylor, teve uma vez uma senhora lá no Pirapó, distrito de Apucarana ali, quem conhece o Pirapó, aqui no norte do Paraná, eu lembro certinho. Eu bati palma na porta da casa dela, demorou um pouquinho, bati palma de novo, demorou um pouquinho. Eu tinha visto que estava tendo movimentação, ela saiu, ela me atendeu. Cara, isso é muito forte, isso me arrepia. Ela falou assim, Carlos, eu estou muito mal, não estou conseguindo, não queria atender ninguém hoje. Mas quando eu te vi, eu lembrei que você ora comigo, eu te atendi para você orar comigo. Uau. Entendeu? Então, assim, isso é a comportagem. Essa é a comportagem. Então, assim, não podia simplesmente chegar e vender. Mas voltando do Abel ali, né? Então, quando eu cheguei para fazer a renovação dele, fui ali, conversa vai, conversa vem. Chega a primeira pessoa e fala assim, Abel, vim trazer os R$50 da internet. Entregou os R$50 para ele. Aí passa o segundo, Abel, vim trazer os R$50 da internet. Cara, isso me deixou já curioso. Quando deu o terceiro, eu não aguentei. Falei, meu amigo, me desculpa. Me explica isso aí. Me explica esse negócio. Ele, vem cá, Carlos, vamos te explicar. Ó, tá vendo lá a torre, lá na minha casa, lá, ó, que você já tinha até na casa dele. Teve anos anterior que eu fui na casa, teve anos que eu ia na empresa. Então, assim, acabava conhecendo. Então, ó, tá vendo aquela torre lá na minha casa? Então, ó, aquela torre é o seguinte. Eu pego um sinal de internet, né, de uma operadora aqui, e pago R$120. Eu lembro certinho dele falando, eu pago R$120 nisso daqui e distribuo essa internet, revendo essa internet por R$50 para 20 pessoas aqui do bairro aqui. Olha só. E aí, na hora que lá me veio na cabeça, porque eu tinha acabado de financiar um carro zero, tinha ido na concessionária, tinha uns 2, 3 meses atrás, tinha comprado um Corsa Classic. E eu tinha comprado esse carro, eu falei, gente, a prestação do meu carro, R$790, porque ele fez aquela conta seguinte, olha, eu recebo 1.000, coloca um ou outro que às vezes acabam não pagando ali, então tirando uma despesinha ou outra, me sobra 800 todo mês. Parcela do carro. Parcela do carro. Olha aí. É a parcela do meu carro. Pronto, vou fazer isso aqui. Ou seja, corta para mim, filho. Corta para mim agora aqui, ó. Corta para mim. A NG Telecom começou para poder pagar a parcela de um carro como a segunda fonte de renda, cara. Exatamente. Renda extra. Uma renda extra. Olha, essa parte é fantástica. Vamos lembrar dela. Só para a gente não cortar aqui a parte, mas me ajuda a lembrar essa parte que você acabou de falar agora de renda extra, que é muito importante. Você lembrar que eu tenho TDAH, meu filho? Não vou lembrar, não. Né? Tá bom. Você lembra. Vamos lá. Deus vai ajudar também. Deus vai fazer vai. que a gente lembre isso daqui depois. E aí, assim, então, o que aquilo começou foi isso. Eu já saí de lá empolgado. Falei, vou correr, o que eu tenho que fazer? Aí ele te passou Passou todas as dicas, Carlos. Olha que coisa interessante, Carlos. Quando você trata bem uma pessoa, quando você se importa, ele era seu cliente, mas você se importava com ele, você parou, não foi um telefonema. Não. Você foi lá, possivelmente você levou um presentinho para os filhos deles, né? Você deu atenção para ele e olha só, cara. Exatamente. E detalhe aqui que eu estava esquecendo, ainda bem que você me cortou, porque assim, olha como que a coisa é. Se eu tivesse ido... Ele tinha 20 clientes. 3 clientes que são mais de 10%. Estamos falando de 12%, 13% aproximadamente da clientela dele que eu presenciei pagando ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, assim, eu acertei o dia que as pessoas iam pagar. Deus me colocou naquele dia, naquela hora, naquele momento exato para poder visualizar isso. Então, assim, se eu tivesse ido um dia antes, não teria acontecido. Depois, não teria acontecido. Se eu tivesse ido à tarde, eu tivesse ido na casa dele, que eu costumava visitar ele na casa dele também, não teria acontecido. Então, Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, na forma certa. Uau. Então, assim... Para você que não acredita em Deus...
Exatamente. Então, assim, não tem como, Patrícia, essa é a parte que eu falo assim para as pessoas, não tem como eu dizer que isso não é Deus. Não tem. Matematicamente, se eu vou pegar qualquer estatística, isso vai me mostrar que Deus agiu naquele momento. Perfeito, tá joia, Carlos? É um fato, tá? Mas um fato interessante. Nesse momento, eu não sabia gravar um CD no computador. Você não manjava Não nada. manjava Nossa nada de tecnologia. É mesmo? Eu não sabia nada de tecnologia. Então, você está vendo por que as coisas não tem como não ter sido Deus? Eu não sabia nada. Aí ele foi e falou assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu obedeci, segui rigorosamente o que ele falou e montei. E graças a Deus deu super certo. Então começou para ter 20 clientes. A ideia era ter 20 clientes pagando R$50 para ter 1.000. Colocou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º, 100º. E aí a coisa foi só crescendo, crescendo. E E você ali foi pondo antena. fui colocando antena. Na época era antenas, né? Era rádio, né? Internet a rádio. Então nós íamos colocando as antenas e ia distribuindo. Mas daí com o dinheiro que você ganhava, aí você comprava outra antena. Isso, Patrícia, isso é Você onde eu queria. reinvestia. Isso, aí é onde você falou aquela hora, olha, Deus ajudando a gente, a Patrícia também, a recordar do pedaço aqui que eu precisava e era muito importante. Porque, assim, normalmente as pessoas costumam a querer ganhar o dinheiro e já gastar o dinheiro. Sim. Eles querem viver o momento e esquecem do futuro. Eu tive uma criação em casa onde meus pais eles não tiveram essa educação financeira como a grande maioria das pessoas. A grande maioria. Eu vejo isso na empresa. A gente tem centenas de funcionários e isso demonstra para nós lá direto como que as pessoas acabam, às vezes, passando por dificuldades porque não se prepararam anteriormente. Tinha que ter se preparado. E aí eu venho e falo assim, Carlos, mas é fácil você falar isso quando a pessoa ganha 100, 200, 300 mil reais, é fácil guardar dinheiro. Tanto faz você ganhar 100 mil ou ganhar 100 reais, você tem que ter o propósito de guardar o dinheiro. Isso é interessante. Por que eu digo isso? Eu lembro de um amigo em comum que nós temos, o Itamar. Né? O Itamar, eu lembro uma vez onde nós conversando ali, ele falou para mim que ele tinha... Em dinheiros de hoje, vamos dizer, na casa de uns 30 mil reais guardado. Só que ele era assalariado. Ele ganhava salário mínimo. Acho que era pedreiro, né? O servente pedreiro, se eu não me engano. Não, isso era antes de ser pedreiro, onde ele trabalhava aqui em Maringá, no estofado. Isso, Olha antes de ser só. pedreiro. Ele tinha um dinheiro guardado, ele era assalariado, ele ganhava salário fixo por mês e ele guardava. Ele falou, não, eu tenho que guardar todo mês, eu tenho que guardar 10%. Eu tiro os 10% de Deus, tiro mais 10% que é a minha reserva e vou viver com meus 80%. Não importa se eu ganho demais. 100... A simplicidade dele, ele matou, porque é exatamente o que os... Qualquer Thiago livro Negro de, aí, Os ó. gurus, qualquer né? Hoje. livro de Thiago guru exatamente fala isso. Da economia. E ele na simplicidade total, porque quem conhece o Itamar sabe a simplicidade Muito simples. que ele é, a simplicidade que ele é. Então, assim, naquela simplicidade total. E eu não tinha tido isso na minha casa. E eu comecei a falar assim, olha, peraí, eu tô com uma segunda renda extra. Eu não dependo disso aqui para viver. Porque você não parou de comportar. Não parei de comportar. E, Eu e ainda comportava- manteve ainda em alta performance a comportagem. Exatamente. Ou Porque seja, quando- fazendo diversificação. Diversificação, porque a comportagem, para quem conhece o comportor efetivo, ele funciona o seguinte: você tem algumas escalas, né? Você começa como comportor, depois você passa para comportor licenciado e vira credenciado. Para você chegar a credenciado, você tem que manter uma média mensal de venda, senão você é descredenciado. Você se torna licenciado e se não alcançar, você volta para baixo ainda de novo. Volta a ser só o comportor. E como comportor licenciado ou credenciado, você tem algumas outras vantagens, que é 11% das vendas. Não sei se está assim hoje, tá, gente? Eu saí em 2007 da comportagem, né? Quase 20 Mas anos como ali. acontecia, então? Mas como acontecia na época. Então, você tinha 11%, você tinha auxílio no plano de saúde, tinha auxílio remédio, auxílio colégio para as crianças, você tinha vários incentivos que incluíam ali, mas que se você tivesse mantendo a tua média de venda, então tinha que manter a minha média. Então, o que eu fazia, Taylor, como você acabou de dizer aqui agora? Eu tinha a minha média. Para poder se manter como credenciado, eu tinha que fazer 5 assinaturas por dia. Todos os dias. Então, o que eu fazia? Eu começava bem cedinho, ia até umas 3, 4 horas da tarde para poder bater essas 5 assinaturas e, na sequência, eu voltava para casa e ia para a internet. Colocava a escadinha para o segundo turno. Colocava a escadinha em cima do carro e vamos instalar a internet. No carro novo. No carro novo, exatamente. Aí já era o Corsinha já. Você vê que interessante, é uma coisa que eu sempre percebi de você. Você nunca foi apegado a coisas, né, cara? Não, nem um pouco, Taylor. Aí Olha vem... só, Aí, porque sabe? qualquer outra pessoa fala, não, vou colocar no meu carro novo jamais uma escada, não é? Exatamente. Vou Taylor. riscar, vou fazer...
É que, na verdade, nós temos uma frase, eu com a Vilane, que diz assim: nós já perdemos tanta coisa importante, né, com os filhos que acabamos perdendo. Esse é um né? outro que a gente vai entrar ainda nesse assunto. Exato, é um ponto delicado. Você vai ver Sim. uma pessoa chorar aqui e falar disso, eu vou chorar. Eu falo com o maior orgulho, assim, com todo respeito, não é orgulho, assim, mas com toda a satisfação de poder falar, contar essa história, porque aquilo que eu disse há pouco, nada acontece por acaso, Deus transforma problemas em grandes bênçãos. Não tem uma resposta definitiva ainda desse porquê, porque Deus fez que a gente perdesse 5 gestação, entre elas 2 natimorto, que nasceu com quase 9 meses. Eu lembro do primeiro. Exatamente. Então, assim, não sei por que Deus fez isso, mas eu tenho uma certeza que Deus vai explicar o porquê que ele fez isso. E você já parou para pensar que você vai chegar lá e vai ter toda essa criançada para você cuidar? Exatamente. Hoje nós temos as bênçãos do Theo e da Maria, mas São lindos. Gente, eles são lindos. O Theo o bicho é virado, né? O Theozinho é ligeiro demais, gente. Aquele menininho lá, a Maria, então, nem se fala. Ele começou a nadar com quanto tempo, cara? O Theo começou com 2 anos. Cara, o moleque nada muito, mano. O Theo começou a nadar com 2 anos. Nós mudamos para uma casa que tinha piscina, né? Nós compramos a nossa casa lá com piscina. Eu falei, eu não posso ter. Eu não vou colocar lona nisso aqui, né? Fazer cercado aqui em volta. Isso aqui vai ficar feio. A casa é fantástica. Eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar meu moleque a nadar. E todo dia eu chegava da empresa, entrava com ele na piscina e falava, vamos nadar. Isso, nós mudamos lá, ele tinha 1 ano e 8 meses. Desses dias ainda estava mostrando assim, com 2 anos e 2 meses ele já nadava de nadar, de bater bracinho. Coisa mais linda. De assim, mergulhar, eu lembro o dia que eu fui na sua casa. Ele adora, até hoje, eles gostam de pegar meu relógio, jogar meu relógio lá no fundo da piscina para poder ir buscar o relógio lá, assim, para eles é fantástico. E não só isso, andar de bicicleta também, patinete. O bicho é danado. O bicho é fera. Ele é incrível. Ele tem uma professora fantástica, que é a mais velha, a Maria Isabela, ensina para ele. A Maria, banco, onde um tirou o pé, outro colocou, né? A líder do bando. E assim foi. Então, isso para nós é muito importante, e essa parte ainda a gente vai saber. Como chegar lá no céu, Deus vai dizer assim, olha, tá vendo? Por que você passou por isso? É por isso aqui, olha, tá aqui. E assim, como eu disse para você, eu não tenho uma resposta completa, porque hoje a Maria e o Theo são as bênçãos da nossa vida. E sem sombra de dúvida, se nós tivéssemos tido os outros, nós não teríamos eles. Entendeu? Então, assim, parte do meu porquê talvez já está explicado. Humana. Essa é a minha explicação humana, essa parte do meu porquê. Mas ainda vamos descobrir com Deus depois o que isso vai acontecer. Mas é tão verdade isso, Carlos, porque foi uma experiência que a gente passou também. E assim, eu posso dizer com propriedade, quando você perde um filho, você não se importa de perder mais nada. Por isso que... Então, eu faço igual, eu tenho um mindset muito parecido. Eu vou lá, eu faço meu trabalho daquele dia. Tem que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que atender isso. Mas é assim, deu para comprar? Deu, não deu? Paciência. Esse carro que eu tenho, não tem problema. Vamos comprar um carro novo? Não tem problema. Sabe? Bater o carro. Nossa. O que é bater um carro? O que é bater um carro, gente? Só bate carro quem tem carro, na verdade. Exatamente. Então, você se torna muito desprendido, assim. Foi uma grande lição pra gente, porque o que acontece? Quando a gente pensa que Deus perdeu o filho dele, perdeu, né? Sim. Perdeu o filho dele naquela forma que ele era, para vir aqui, se tornar humano, passar por tudo aquilo. Se alguém mexe com alguma filha minha, eu tiro a pior versão. Sim. Eu não sei o que me acontece, mas eu olho assim, já me dá aquela indignação. Eu só fico pensando no sentimento de Deus de assistir aquela cena toda ali, né? Então, o que eu digo para você? A depender do que você perde, igual tem gente que fica em depressão porque perdeu o celular. Sim. Né? Ou então, bater o carro, nem comemora mais o Natal porque bateu o carro. Gente, é assim, a gente nem sabe o que é perder. Porque quando você perde algo verdadeiramente importante para você, todo o resto fica muito obsoleto. Perde valor. Perde totalmente o valor. A Vilene acabou de chegar dos Estados Unidos, né? Ela foi para lá agora, porque ela foi para assinar a segunda escritura da casa. A segunda casa que nós compramos nos Estados Unidos, agora ela foi assinar. Olha o que aconteceu conosco agora no meio do ano. Um pouco ao contrário do Brasil, né? O Brasil, você contrata uma construtora, uma empreiteira para te entregar a obra, está programada para entregar em dezembro. O que acontece? Difícil. Dezembro do outro ano. Dezembro Você não perguntou qual ano, né? Você talvez não perguntou qual ano. Ao contrário disso, isso é a segunda vez que acontece. A primeira nós estávamos um pouco mais preparados, a segunda vez quando aconteceu nós não estávamos preparados. Nós fomos para lá, compramos a primeira, gostamos. Opa, esse negócio é legal.
Vocês compraram para morar? Ou A vocês alugam? princípio, a primeira casa foi para que a gente morasse. Estou tirando a documentação para ter a cidadania americana, então a intenção era comprar para morar. Só que como é demorado esse processo, eu achei que ele ia ser mais rápido, pelo menos nós tínhamos a intenção de que fosse mais rápido, acabou não acontecendo. Então, o que aconteceu? Eu coloquei para alugar. Então, aluguei a casa lá. Aí, quando eu vi que o negócio era legal, eu falei, opa, peraí. Porque quando você faz a conversão do dólar ao contrário, ela é pesada. Mas quando você faz a conversão do dólar a seu favor... Aí fica lindo, né? Gente, assim... Ainda mais agora, né? O dólar batendo 6,20, né? Não, exatamente. Você pega uma casa, a minha casa está alugada por $2.800 lá. Uma das casas. A segunda casa está alugada por 2.600. Então, assim, aí você entende como que... Aí você faz uma conta simples aqui agora, 6,20, você vê quanto Sobe dólar. Sobe dólar, né? Por isso que é bom você estar dolarizado. O Nigro fala isso também. Olha, já que você citou o Nigro agora há pouco, Thiago Nigro, primo rico, ele fala isso. Sempre tenha teus investimentos diversificados. Porque qualquer coisa que acontece, para qualquer lado que o barco for, eu estou feliz. Para qualquer lado que o barco for. Mas então, assim, a Vilani foi para lá para assinar a segunda escritura agora, da segunda casa, agora no finalzinho de novembro. Mas para que ela fosse assinar essa escritura, nós passamos por um perrengue bem grande em agosto. Porque quando nós compramos a segunda casa, a construtora, nós assinamos o contrato para que ela entregasse em novembro. Tudo bem, perfeito. Dei 40 mil de sinal e precisava dar mais 100 mil dólares, tá? Não é reais, 40 mil dólares de sinal, e precisava dar mais 100 mil dólares de entrada, do término da entrada, que o restante o banco ia financiar. Só que eu precisava dar esses outros 100 mil dólares. E eu não tinha os 100 mil dólares na conta, eu estava me capitalizando, porque eu tinha acabado de comprar outra, tinha tudo aquilo ali, então eu estava acabando de me capitalizar. No meu dinheiro pessoal, daí não misturando empresa, meu dinheiro pessoal não tinha essa capital, nem para poder conseguir mandar para lá. E eu falei assim para a Vilene, falei assim, amor, nós estamos com um problema. Porque a construtora me ligou hoje falando que anteciparam de novembro para agosto a entrega. Nossa. E aí não tem como você falar problema deles. Problema deles, como Vai eu tenho um esperar contrato. novembro. E eu tinha um contrato que eu estava ciente que se eu não honrasse com todos os compromissos, né, se meu crédito não fosse aprovado no banco, ou se eu não tivesse o restante da entrada, ou se eu não pudesse lá assinar o documento, eu perdi os 40 mil dólares que eu dei de entrada. Uau. Aí, quando eu falei isso para algumas pessoas, eu falei, gente do céu, como você está conseguindo dormir, que são 40 mil dólares, você vai perder? Eu falei, cara, tranquilo, se perder, perdeu. Tentei. Se perder, perdeu. Fazer o quê, né? Como a gente falou há pouco. O que é isso quando você perdeu algo muito mais importante com o filho, né? Mas, graças a Deus, Deus mais uma vez providenciou algo melhor, que a casa que nós tínhamos comprado era uma townhouse. Townhouse são casas juntas, né? Coladinhas? São coladinhas uma na outra. Germinadas, assim, né? Estilo germinado, se a gente no for Brasil, usar né? o termo aqui. E aí, quando aconteceu isso, aí o Guilherme, que é meu corretor lá, ele falou assim para mim, Carlos, olha, a construtora aceitou pegar essa casa de volta e te passar uma single family que tem aqui no bairro, só que são 20 mil dólares a mais, tá? 25% só que você vai pagar disso, que são 5 mil dólares, o restante você financia, vai financiar o restante lá com o banco mesmo. Então, beleza, então não tem problema. Eu falei, olha, perfeito, Guilherme, para mim tá ótimo. E essa aqui eles estão começando agora, então não vai entregar antes de novembro, para ficar tranquilo. Aí eu falei, então tá ótimo, então problema resolvido. Aí, ó, uma diversidade que gerou uma coisa melhor. Uma coisa muito melhor, porque quando a gente olha para casa, ela é infinitamente melhor do que era a anterior. Que sem sombra de dúvida. demais, cara. Exatamente. Tá, então nós estávamos lá que você colocava a escada em cima do carro zero. Exato, nós paramos nesse ponto, né? Onde 3 horas da tarde você parava, né? Não perder O fio da meada. O fio da meada ali, né? Então, assim, realmente pegava, colocava a escada e ia ali até 9, 10 horas da noite todos os dias, fazia sol, fazia chuva, com exceto da sexta-feira, que a gente parava no pôr do sol, mas fora isso, tocava direto ali para poder fazer o segundo turno. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um propósito comigo, naquele momento, que aquele dinheiro eu não ia utilizar. Eu peguei os R$580, detalhe importante, tá? Grava esse número, pessoal, R$580 foi o dinheiro que eu comecei a empresa. Uma empresa hoje, nós falamos do valuation agora há pouco. Opa, desculpa. Nós falamos do valuation agora há pouco dessa empresa. E aí vou compartilhar com vocês depois, para não perder a linha cronológica aqui da situação, onde que o que vale hoje, entendeu? Então, assim, então comecei com R$580. Eu peguei, fui lá, comprei a torre, comprei o roteador, o cabo, o joia, beleza? Começamos a empresa e vamos vida que segue. E vamos fazer ali. Só que eu fiz um propósito. Falei assim, olha, eu não preciso desse dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reinvestir.
Se o negócio tá bom, o negócio tá crescendo. tudo que Porque eu uma pegava- escada só, né? Uma escada não, uma torre só, exatamente. Então, assim, vamos reinvestir. E aí comecei. Tudo que eu pegava, eu reinvestia. Tudo que eu recebia, eu reinvestia. Então, assim, olha, eu recebi R$1.000 esse mês, gastou quanto? Gastou 200? Então tá, agora eu pego os 800 e compro. Em que momento, então, você trabalhava das 3 às 10, 9, 10, 11 horas da noite? Em que momento você começou a estudar sobre esse negócio? Que hora você Por fez quê? a faculdade? Exatamente. Como você Porque começou? você recebeu o CD, você disse que não entendia nada de tecnologia. Perfeito, perfeito, E Taylor. aí? E aí agora eu quero mandar um abraço muito grande pro Márcio Gleison Peternella, da MGP Telecom. Vou fazer um merchan pra ele também, que esse menino merece, esse menino é gente boa. Esse cara, a primeira vez que eu falei, ó, vou mexer com a internet. Eu vim para Maringá, procurei aqui, fui na Casa das Antenas do Eduardo, cheguei lá na Casa das Antenas, comecei a perguntar algumas coisas para ele, falou, joia, de repente o Márcio entra. O Márcio entra lá na empresa dele, na loja. Aí ele falou, esse cara vai conseguir te ajudar. Esse cara aqui acabou de montar um provedor também, ele já entende, tá? E aí comecei a conversar. Colei nele, comecei a tirar dica, comecei a buscar informação com ele, como que fazia. Eu lembro certinho, eu tava com uma web, uma motozinha parecida com a Bis, né? Acho que é da Yamaha, se não me falha a memória, a web. Aí estava com uma web, ele estava com uma Bizinha, nós pegamos e fomos para Mandaguari para ele poder climpar os cabos, para poder ligar o roteador lá na ponta da torre. Que chegava a internet, que o roteador ia. Exatamente. É isso que eu estou gostando dessa área de tecnologia. Né? Eu tenho um amigo nosso em comum, né? A gente começou um negócio junto. Douglas, ó, beijo para você. E eu vi a beleza disso, cara, porque assim, em alguns setores da economia, de indústria e tudo mais, os caras são muito fechados. Ninguém fala nada. Não fala nada, cara. E aí eu fiquei impressionado com isso. Que nós já fizemos, acho que 3 reuniões com, assim, aparentemente concorrentes nossos, mas é a beleza do cara trocar ideia, de falar, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso. Eu estou impressionado com esse mercado, Carlos, né? Olha, realmente o mercado de TI, ele é incrível nisso daí. Incrível, fantástico cara. mesmo. Porque um ajuda o outro. Sempre vai existir as exceções, né? Como dizia o nosso grande amigo Edmilson, falecido, finado Edmilson, a unanimidade é burra. Essa frase não é dele, mas eu escutei na boca dele a primeira vez, que a unanimidade é burra. Então, quando você deparar com alguma coisa que todo mundo concordando com tudo, opa, porque alguma coisa de errado. Dá um passo para trás, dá um passo para trás, porque amplitude, né? Tem pegadinha aqui, alguma coisa estranha está acontecendo. Mas, no geral, na sua grande maioria massacrante mesmo, todo mundo compartilha ideias. Você pode chegar e perguntar alguma coisa que a pessoa vai. Ele pode ser teu concorrente direto, que ele vai te ajudar, vai te explicar. Isso é fato, isso acontece demais, principalmente no meio da telecom. E foi onde eu fui começar a aprender, porque a faculdade, Patrícia, eu comecei ela em 2010. 2 anos depois, praticamente, eu já tinha empresa. Então, a faculdade veio... Já era NG? Já era NG, sempre foi NG. Depois, vamos contar por que NG? Vamos contar por que NG? Sempre quis saber por que NG. Tá, então vamos lá, pessoal. O NG ele tem 2 versões. Ele tem a versão real e tem a versão comercial. Por que a versão comercial? Qual você vai contar? Eu vou contar as duas. Vou contar as duas, olha aí. Ó. Por que tem que ter a versão real e a versão comercial? Porque a real, ela não cola numa BRF que a gente atende. Eu não consigo chegar na BRF e chegar para eles e falar isso para a Aurora. Nós atendemos a Aurora. Nós atendemos empresas de grande porte mesmo, né? Forquímica, Romagnoli. E promove. Exatamente. Mas para o Taylor e para a Patrícia, a versão real colaria. Daria certo se alguém chegasse para me perguntasse. Então, eu tive que desenvolver a versão comercial. Então, vamos lá. Versão comercial primeiro para criar o suspense, porque a real que é a bonita. A real que é a bonita. A versão comercial NG, nova geração. Né? Boa. Isso, gostei. Nova geração. Então, hoje nós viemos como uma nova geração, criou o slogan, né? Um novo conceito em internet. Então, isso ela parte para esse princípio ali. Então, toda vez que alguém de alguma empresa grande, alguém me pergunta por que NG Telecom, aí eu falo, uma nova geração de tecnologia, onde a gente quis trazer um novo formato, um novo jeito, uma forma totalmente diferente, e literalmente é uma cultura dentro da empresa, atender diferente, atender de uma forma ímpar, não atender da forma que eu gostaria de ser atendido, que isso é uma falácia. Não, você não atende as pessoas como você gostaria de ser atendido. Sabe por quê? Porque a forma que eu gostaria de ser atendido não é a mesma forma que você gostaria de ser atendido. Eu preciso te atender da forma que você gostaria de ser atendido. Perfeito.
É Perfeito, gostei. Exato. Gostei Eu disso preciso aí. te atender da Sim. forma que você gostaria de ser atendido. Porque, assim, às vezes você gosta de ser atendido por e-mail. E eu tenho que seguir o teu protocolo, vou seguir ali. A Patrícia, às vezes, gosta do WhatsApp. Vamos te atender pelo WhatsApp. O Carlos gosta do presencial. Não queria renovar a revista porque a pessoa não estava ali fisicamente na minha frente. Então, vamos pro presencial. Então, assim, é a forma que a outra pessoa gostaria de ser atendido. Então, isso é o legal. Então, assim, uma nova geração, um novo formato. Agora, o NG vem da minha gatinha, mais uma vez. Lá, quando nós namorávamos ainda, assistindo televisão ali, junto na sala da casa dela até. Aí passou uma propaganda naquele momento lá. Se não me falha a memória, era da LG, da marca LG. E aí eu vi aquela logo LG e eu falei assim, nossa, esse aqui dá certinho com a gente, né? Porque o nosso apelido carinhoso é Nani e Gu. Vilaine, Nani e Gu de Augusto. Então, aí você pega o N de Nani e o Gu e o G de Augusto. Adorei! Aí foi NG. As aí nós versões reais rabiscamos. sempre são as melhores. São as né? melhores. Sempre são as melhores. Exatamente. Nós rabiscamos uma logo e falamos isso aí. Nossa, e lá atrás, ainda como nós ainda namorávamos ainda. Falei assim, olha, se um dia a gente tiver uma empresa, vai ser NG o nome da empresa. Aí o nome da... E aí foi, ficou, a gente sempre trabalhou em cima disso daqui. Então, Olha como Deus... Gente, eu gosto muito daquilo que Deus fala assim, provai e vede. sim. Se eu não vos derramarei, me prove que eu vos derramarei bênção sem medida, abrirei as portas do céu e derramarei bênção sem medida. Às vezes as pessoas, Carlos, elas não têm uma visão de futuro. E às vezes ficam rodando, igual aquele rato que fica rodando na Sim. roda da vida, que vai rodando, não chega a lugar nenhum. Quando você prova a Deus, coloca no seu coração algo que vocês colocaram no coração, Sim. vocês plantaram a semente, Deus pegou essa semente e frutificou quantos anos depois? Verdade. Que louco isso. Você vê como que é interessante, né? O cuidado de Deus, né, cara? Eu digo assim que Deus, às vezes, nos mimou, né? Os mimos de Deus pra gente é algo fantástico, né? Não, a todo instante. Deus é bom a todo instante. Né? Uhum. E aí a gente foi lá, começamos então a empresa. Fizemos ela, aconteceu. E aí depois que eu vim fazer a faculdade, depois que eu vim ser pós-graduado em engenharia de telecomunicações, agora sim eu tenho condições técnicas de capacidade de ser um profissional. Você buscou. Eu busquei. E fora essa questão da faculdade, da pós, nesse processo, você faz algum investimento no seu pessoal? Tipo, cara, porque comandar uma empresa que gera esse resultado... Não é fácil. Não é pra qualquer Você não um. consegue ser... Tipo, eu olho para mim... Gente, ano passado a gente estava muito pior que esse ano. Esse ano a gente já está pior que o ano que vem. A gente sempre está incomodado em fazer alguma coisa que traga um conhecimento que eu não tenho agora, que está me fazendo falta. E é por isso que eu estou com esse problema. Então, a gente pensa assim, não, tá, qual é o conhecimento que eu tenho que buscar... Que eu ainda não conheço, que eu né? ainda não conheço, porque vai resolver isso aqui para mim. Aí vem um outro ponto muito legal que eu tenho com um padrão de vida meu, que é o seguinte. Hoje eu tenho que ser 1% melhor do que eu fui ontem. Essa é a minha meta diária. Eu preciso estar lendo um livro, preciso estar estudando alguma coisa, fazendo um curso. Eu não posso ficar acomodado. Eu não posso terminar o dia de hoje igual eu terminei ontem. Não posso. O dia de hoje não pode terminar se eu não tiver feito alguma coisa a mais para acrescentar na minha vida, no meu pessoal. Ou profissional, familiar, qualquer coisa. Mas eu tenho que ser hoje 1% melhor do que eu fui ontem. Porque é uma matemática simples também. 1% a cada dia melhor, ao final de 100 dias, o que eu estou? O dobro melhor do que eu era há 100 dias atrás. Então, quer dizer, num ano, eu estou no mínimo o triplo e meio melhor do que eu comecei ele. Então, eu preciso fazer isso aqui constante na minha vida. Disciplina. E é o resultado. É o segredo, é a disciplina. Todos os dias. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Eu vou ler um livro? Vou fazer um curso online? E, gente, falar para vocês, como vocês perguntaram agora há pouco. Quando eu comecei a empresa em 2007, o YouTube não era o YouTube que tem hoje. Não é. Com todo o conteúdo que a gente tem. O EAD não é o EAD que nós temos hoje. E aí, isso me frustra bastante, porque, assim, essa semana nós tivemos a confraternização da empresa, e aí, dentro da confraternização, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um prêmio para o pessoal que mais estudou ali. Nós temos uma universidade dentro da nossa empresa, né? Nós temos um EAD dentro da nossa empresa. Nós temos uma plataforma onde todo colaborador ele pode consumir todo o conteúdo que ele quiser.
tem especialidade financeira, tem especialidade de vendas, tem especialidade de atendimento, tem todas as especialidades ali. Até o profissional, o técnico mesmo, aprender a fazer uma fusão de fibra ótica, configurar um roteador, até coisas mais avançadas, roteadores de borda, fazer conexões, que isso é um mundo fabuloso, gente. Quando você começa, você se apaixona por ele, para você entender. Isso que vocês estão assistindo nós aqui hoje é incrível. Quantas pessoas chegam para mim, mas da onde surge a internet? Quem faz a internet? Porque a gente vê a luz, um gerador gera luz, né? Itaipu ou qualquer outra forma de geração de energia. A água vem do rio, a Sanepar vai lá, ou qualquer outra companhia de água e esgoto vai lá tratar a água. E a internet vem da onde? Muitas pessoas perguntam uma pergunta simples e assim não conseguem entender. E são milhares e milhares de conexões que existem para poder fazer com que a internet funcione. Então, assim, quando você começa a olhar isso com os olhos mais profundos, é fantástico, é apaixonante o negócio mesmo. E as pessoas, às vezes, não... não... uma coisa igual o Espírito Santo, né? Que Exatamente. Ninguém vê. Ninguém vê, mas acontece, está ali. E quem que vive hoje sem internet? Ninguém. Eu falo que isso aqui... Se hoje der acho que é pior que energia, cara. Antes tinha que pagar água e luz. Se ficar sem água e luz, não sei. Agora é água, luz e internet. Patrícia, na verdade, é internet, água e luz depois, tá? Porque isso eu falo para todo mundo. Para o mundo. Você para o mundo. Eu já presenciei várias vezes dentro da empresa ali mesmo. Nós temos o caixa e as pessoas vão pagar. Quantas vezes que eu vi isso? Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Tá lá o casal, ou tá o pai, o filho, sei lá, várias pessoas que eu já presenciei isso aqui, a pessoa chega e fala assim, a mulher, eu lembro de uma cena muito forte, a mulher, amor, vamos no mercado primeiro, porque uma das nossas lojas, ela está a 50 metros do mercado, né? Então, assim, vamos no mercado primeiro, depois a gente volta e paga a internet. O marido falou, não, primeiro a gente paga a internet, o que sobrar a gente compra comida. Então, assim, é incrível. Isso se tornou um bem, assim... extremamente necessário, inegociável. Então, claro que é uma faca de dois gumes, né? Tem um lado bom e um lado ruim isso daí, mas vamos concentrar aqui só na parte boa, porque a gente precisa focar no bom, né? Eu sempre falo que não foco no ruim. A gente deixa eu me focar no bom e Deus cuida do ruim que está em volta aqui. Então, assim, isso é importantíssimo. Hoje a internet virou algo inegociável. Ninguém consegue mais fazer mais nada sem internet. Só que as pessoas não estão aproveitando isso, porque é a facilidade que ela tem. Porque lembra quando nós estudávamos, quando a gente precisava fazer um trabalho de escola? Módulo cultural. Eu pegava a bicicleta, andava 3,5 km, tinha que trancar a bicicleta na árvore. Exatamente. Subir, pegar a enciclopédia. Achar onde estava, pesquisar, copiar tudinho à mão. Gente, hoje está muito fácil. Aí eu voltando naquilo que eu estava falando para vocês, nós temos a universidade dentro da empresa e eu tenho funcionário que nunca acessou a plataforma. Uau. É gratuito. E aquilo ali não é só para dentro. Quando eu falo assim, por exemplo, eu não aprendi técnica de venda na comportagem, hoje eu não uso isso aqui para mim. Hoje, com todo o respeito e de coração mesmo, eu falo isso não como arrogância, eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Onde eu olho, eu consigo transformar dinheiro naquilo onde eu olhar. Eu pego um negócio e falo assim, isso aqui dá para virar dinheiro. Isso aqui eu consigo fazer isso aqui melhor para poder virar dinheiro. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, olha, vocês têm pavor de escutar a palavra problema. E o problema não é problema, o problema é dinheiro. Escuta problema por esse ouvido e faz ele processar aqui dentro dinheiro. Pronto, já tem um convite para o Carlos ir lá e olhar para Inframóvel. Eu adoro. Eu falo que eu vou, em algum momento da minha vida, eu ainda vou me especializar em ser um consultor ou alguma coisa parecida para enxergar os problemas e falar assim, olha, tá aqui, a solução tá aqui, ó. Olha. Mas, cara, você está falando isso e é uma coisa que a gente ouve muito também, eu e Taylor. Hoje, nosso principal barramento para não conseguir ajudar mais pessoas é a nossa própria fábrica. Sim. Então, às vezes, a gente conversa bastante sobre isso, né? E até coloca isso diante de Deus, porque assim, depois da pandemia, que a gente teve aquele insight de criar os embaixadores, ensinar a galera a vender, e ensinar eles esse mindset do empreendedorismo, de você transformar as coisas em dinheiro, aí os feedbacks, quantas vezes a gente chorou um sábado inteiro à noite, porque ia abrir os testemunhos, os vídeos de feedback deles. Cara, olha o que a gente fez. Não a gente fez, né? Nós fomos instrumento. Sim, uma ferramenta de Deus. Para que Deus alcançasse aquela pessoa. A gente tem uma embaixadora, Carlos, que ela pegava uma sacola de camiseta, ia pro barco, que lá não tem ônibus onde ela mora, é barco. Amazonas, alguma coisa assim? É, lá para Breves no Pará. E ela, na condução lá, ela vendia essas camisetas. Ela chegou a ganhar 3.600, 4.000. Em Breves, cara. Lá no fim do mundo. Com todo respeito, né? Sim. Não, e você vai pegar R$3.000 lá, é milionário. Sim.
A Sim, pessoa... porque o custo de vida é muito menor que aqui. O custo de vida é muito menor e as pessoas não têm esse padrão de vida lá. Ninguém E a gente ganha olha isso. para isso e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu sempre falo, não, estou aprovando um botão da roupa aqui, ou vendo a cor do tecido que não bate, ou a discussão da costureira ali, quando na verdade eu devia estar fazendo o quê? Então, isso até para você, né, assim, que eu vejo que você está com a mesma dor. Muitas vezes o nosso próprio negócio fica sendo um impedimento para que a gente avance num propósito frentes, maior, né? em outras frentes. Então, hoje, essa é uma dor nossa. Tipo, como é que eu faço para produzir o que eu produzo, mas sem ter uma fábrica? Então, a gente vai criando ali um mindset pensando, olha, se eu tivesse 2 horas por dia hoje, com internet, com esse equipamento aqui que às vezes fica obsoleto, quantas pessoas eu poderia estar ajudando? Sim. Quantas pessoas a gente poderia estar levando informação para que ela, lá onde ela está, que às vezes o que parece óbvio para a gente, para o outro, Isso que é muito louco, é uma né? virada de chave. Muito, Né? muito mesmo. E aí vem onde eu fiz o pacto com Deus. Muito parecido com o que você está dizendo, Patrícia, que assim, hoje realmente a empresa me toma muito o meu tempo. Mas muito, porque, como você disse, você tem que estar atento aos pequenos detalhes. Mas, Patrícia, você não tem um gerente de fábrica, alguém que pode olhar esse botão? Tenho. Eu tenho ótimos profissionais dentro da minha empresa, fantástico, profissionais que eu trouxe de outras empresas muito maior do que a minha para trabalhar para mim. Só que por que eu não faço isso? Porque ainda preciso estar olhando e acompanhando, porque às vezes alguns detalhes que aos meus olhos, porque a empresa é a minha cultura. Então, aos meus olhos, aquilo está errado. Não Talvez passa. para outra pessoa não estava. E assim, são coisas, detalhes pequenos. Por exemplo, hoje mesmo eu estava lá, falei, gente, essa faixa aqui está numa posição errada. Já vou mandar arrancar essa faixa daqui. Tem todo de vidro ali, né? Todo de vidro tinha uma faixa numa altura estranha. E assim, gente, está ali há uns 8 meses que colocaram aquela faixa lá no vidro para que a pessoa pudesse saber que aquilo ali é um vidro, não dar de cara com o vidro, né? Falei, tá, mas ela não precisa ficar nessa altura. Essa altura está tampando a visão de quem está aqui sentado. Isso aqui podia estar numa posição menor, ou uma posição mais baixa, ou mais alta, alguma São coisa detalhes, parecida. né? Que São fazem detalhes. toda a diferença. São detalhes que fazem toda a diferença. Que é o olho do dono Que mesmo. é o olho né? do dono que faz com que a E boiada... lá a gente tem uma cultura assim, Carlos. Eu falo, olha, o dia que a gente precisar mentir para fazer qualquer uma coisa para um cliente, então Não. já não tá. Então, a cultura de um negócio, ela é tão poderosa quanto o próprio resultado que ela gera. Então, assim, as pessoas quererem fazer, eu falo isso com você porque de repente você está aí, talvez você já seja um empresário, você já está empreendendo, mas aí você deixa em segundo plano seus valores e princípios para ter o resultado financeiro. É uma armadilha isso. Não. E uma coisa- Isso aí é o que eu falei há pouco, né? Por exemplo, eu deixei de ser comportor estudante, estava indo bem, porque eu sabia que eu estava mentindo. Outra coisa, dentro da empresa mesmo. Quantas vezes teve a oportunidade de fazer alguma coisa ali para ganhar muito dinheiro? Ah, mas você vai ter que mentir isso aqui você não pode apresentar desse formato. Não, então não faço, não vai rolar. Melhor, deixa aqui, não tem problema nenhum. Eu não preciso disso. Na verdade, o que as pessoas têm que entender é que você não precisa daquilo. Você não precisa fazer aquilo. Mas é fácil você falar isso, você não sabe a situação que eu estou. Não importa a situação que você está. Mentira nunca é o melhor caminho. Ele às vezes pode É uma encurtar, falácia. mas no final não vai dar bom. Se arrebenta. Não vai dar bom. Uma coisa interessante que você falou, e que a gente estava discutindo aqui, que tem coisas que a gente consegue ver, você também, na sua vivência, no seu trabalho, tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, que faz toda a diferença. E aí eu paro para pensar e assim, cara, as pessoas precisam te ouvir mais. Entende? Por quê? Porque tem muita gente falando muita coisa que são empreendedores de palco, Sim. que nunca assinou uma carteira Sim. Nunca pagou uma e está folha. falando tanta besteira. E nós que trabalhamos, que ralamos, quantos funcionários você tem? Exato. O que a gente já fez, o que a gente já construiu. Exato. Às vezes a gente fica calado. Exato. Vamos falar mais? Vamos, com certeza. Eu vou te trazer mais vezes. Vamos lá. E aí entra naquilo que eu comecei a falar, desculpe, acabei perdendo a linha de raciocínio aqui anteriormente. É a questão do pacto que eu fiz com Deus. Sim. Porque, assim, eu estou hoje como CEO da NG. Eu não sei até quando que eu vou estar ali, mas não é porque eu não quero estar ali. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E, assim, só que eu sei que vai chegar um momento que eu vou precisar parar. Por que eu sei disso? Porque está chegando... isso também me incomoda muito aqui dentro. Eu não estou conseguindo falar para muitas pessoas aquilo que eu sei que eu poderia estar falando.
Eu poderia estar pregando de uma outra forma, poderia estar levando. A gente já faz um trabalho muito legal. Eu tenho hoje o Eliezer, um grande abraço, Eliezer, um amigaço nosso aí em comum, um grande evangelista que hoje nós mantemos pela empresa, a custo total, 100% do caixa da empresa, para manter ele poder fazer esse trabalho, fazer um trabalho social, fazer uns trabalhos voltado às crianças. Só que eu ainda sinto que ainda é pouco, sabe? Quando você sente que ainda é pouco, aí aquela formiguinha do crescimento, né? Aquele desejo do crescimento, ele está focado agora com outra coisa também. Legal. E aí eu fiz um pacto com Deus. Falei assim, olha, Deus, enquanto você quiser que eu esteja à frente da empresa, eu vou estar. A empresa é tua, como eu falei anteriormente. A empresa não é minha. Isso é tão fato que eu estava contando para vocês há pouco, né, e falei que eu ia falar isso aqui depois, do valuation da empresa. A minha empresa hoje estava avaliada em mais de 100 milhões de reais. Não é avaliada por mim por mais de 100 milhões de reais, é avaliada pelo mercado que tentou me comprar por 100 milhões de reais. E um mercado que normalmente quer jogar para baixo. Né? Num mercado que, teoricamente, o intuito deles, porque nós estamos falando de banqueiros, nós estamos falando de grandes fundos, onde eles querem jogar realmente o valor para baixo, porque eles são investidores. Quanto mais barato eles comprar, melhor eles vão ter resultado lá na frente. Então, assim, esse é o mercado realmente, é o que acontece. E recentemente, agora, questão de dias atrás, eu recebi uma proposta de 105 milhões, como eu falei para vocês há pouco. Então, assim, e eu não vendi a empresa, não vendi por quê? Eu não vendi porque eu tenho um pacto com Deus, onde eu disse para Deus, olha, Deus, essa frase que só eu, você e minha esposa conhece, essa frase tem que sair da boca do comprador. O dia que eu escutar essa frase, eu vou ter certeza que chegou o momento de eu vender. Que é para vender. E você acha que Deus se importa com isso? Totalmente. Com esse tipo de detalhe? Em todo sentido, a todo momento. Porque, primeiro que se eu sou o CEO, eu não sou o dono da empresa. Então, eu não posso tomar essa decisão de venda. Concorda comigo? Nenhum CEO de nenhuma empresa pode vender a empresa, a menos que o proprietário dê autonomia para ele. Falar assim, olha, o dono chega lá, pode vender. Está autorizado a vender. Você pode comprar outras empresas, como a gente faz constantemente, a gente compra outras empresas. Eu posso fazer investimentos nela, posso ir no banco, pegar dinheiro em nome da empresa, posso fazer qualquer coisa. Mas vender ela mesma depende da assinatura e da autorização do dono. Do dono. E o dono é Deus. Então, assim... E isso a frase, tipo a do Bitcoin lá. É a frase. Se não tiver a frase do Bitcoin... Mágicas. As palavras mágicas, na hora de você vender ele ali, comprar e vender... É mais vender, né? Comprar, você pode comprar sem a palavra-chave lá dela. Então, assim, então isso é muito forte. E é verdade. Mas você acredita que em algum momento esse dia possa chegar? Total. E você vai tenho estar certeza, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Por que eu sei que esse dia vai chegar? Porque eu sei que nós estamos muito perto de algo muito maior. E eu não estou falando agora de dinheiro. Eu estou falando de algo maravilhoso que Deus tinha preparado para nós. Nós estamos muito perto do fim. Isso é fato, não tem como negar. Ah, Carlos, mas os meus avós falavam que Jesus ia voltar. Os discípulos esperavam que Jesus ia voltar. Sim. No tempo deles, No tempo deles, exato. Bem colocado, Taylor. Só que nós vemos hoje coisas que não fazem sentido. Que se não fosse para ser daquela forma, como Deus diz em Mateus 24, as profecias de Mateus 24, e entre outras profecias, mas ele diz assim para nós que os tempos estão chegando. Como uma gestante, quando está perto do trabalho de parto, as contrações começam a ficar, as dores começam a ficar maior. Mais constantes, né? Exatamente. Sem espaçamento. Exato. Aqui, o tempo é curto, a gente não consegue entrar em todos esses detalhes. Então, assim, sabendo disso, sabendo que esse tempo está chegando, e assim, e agora, já que nós estamos falando de negócios aqui, e eu vou falar para você que está ouvindo aqui, ó, corta para mim aqui, ó. Corta para mim. Vou falar um negócio para você aqui agora. Escuta o que eu estou dizendo para você. De todas as profecias que tem na Bíblia, tem uma profecia que é muito forte. Na verdade, essa profecia ela vem mais de Ellen White. Ellen White diz isso para nós, onde nos finais dos tempos as pessoas seriam limitadas a comprar e vender. Concorda comigo? Exato. Conhece isso aqui, não conhece? Nós dizemos assim, como que isso vai acontecer? Se você falasse para mim há 3 anos atrás, é que eu acredito na profecia. Eu poderia dizer para você, você é louco. Como vai assim, cara? O cara tem dinheiro ali, tem uma mala de dinheiro. Quem vai recusar dinheiro? Você tem tua empresa, se o cara chegar com dinheiro para querer comprar, você vai recusar de vender para ele? Então, você acha que o dono de uma mercearia vai deixar de vender comida? Você acha que o dono de um carro, preciso comprar um carro agora porque eu preciso sair para um lugar, estou com o dinheiro na mão, o cara não vai querer vender o carro para mim? Que absurdo isso. Como não vai acontecer isso? E eu vou dizer para você que vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Tem uma moeda chamada Drex. Sabe como funciona o Drex?
Como se fosse um Bitcoin, né? Ele é Uma moeda, exatamente- só que Ela é o uma, governo que vai cuidar disso, né? exato, ela é uma moeda virtual. Uhum. Você não tem ele espécie, ela é uma moeda totalmente virtual. O que já é hoje, tá? As pessoas às vezes falam, quando a gente fala de Bitcoin, por exemplo, ontem mesmo eu estava falando do Bitcoin ali com o eletricista que estava fazendo uma reforma na minha casa. Ele falou, Carlos, mas você confia nisso? Eu falei, cara, eu só não confio que eu tenho mais de R$500 mil só em Bitcoin. Uhum. Então, assim, se eu não confiasse, está aqui, ó. Eu não compraria. Mas você é louco, se esse negócio sumir. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Do teu dinheiro físico, quanto você pegou na tua mão esse mês? Para mim, dinheiro físico. Quanto você pegou de dinheiro físico na tua mão? Eu falei, rapaz, eu acho que eu não peguei nenhuma nota de dinheiro físico esse mês na mão. A resposta dele, eu falei, eu também já deve fazer mais de meses que eu não sei o que é pegar uma nota física na minha mão do meu dinheiro. Uhum. Passa dinheiro ali pelo caixa da empresa, mas do meu dinheiro, meu pessoal, eu não sei o que é comprar e pagar. Faz alguns meses que eu não sei o que é usar uma nota física. Então, quer dizer, o dinheiro já é virtual há muito tempo. Nós que não se, A gente não se deu conta. a gente que não se deu conta. Opa, não acordei para isso ainda. Só que com o Drex, que é o Drex que vem um detalhe interessante na história, que é o seguinte, ele é físico, ele é virtual, só que é um virtual controlado. Totalmente controlado pelo governo. Totalmente controlado. Então, acontece o seguinte, por exemplo, atualmente, acabou de sair uma reportagem, estava no Globo, no UOL, em tudo quanto é lugar, onde dos 14 bi que o governo pagou em setembro, no mês de setembro, que o governo pagou no mês de setembro, dos 14 bi que o governo pagou de Bolsa Família, 3 bi foi para as BET. Uhum. 3 bi. Então, assim, você imagina o que as pessoas estão fazendo ali na vida delas. Então, com esse argumento, o governo viu que precisava realmente implantar o Drex o mais rápido possível. Quando saiu aquilo ali, logo na sequência, eles não, agora a gente vai colocar o Drex para funcionar. Por quê? Porque o Drex é o seguinte, se você recebe R$100 de Bolsa Família, aquele dinheiro você só pode comprar comida, ou você só pode fazer isso, mais ou menos igual o cartão Vale Refeição, Vale Alimentação. Uhum. Você só pode usar naquilo. Ah, Carlos, mas você deu um exemplo agora do cartão Vale Refeição, Vale Alimentação, que você consegue ir lá e burlar o sistema. Concordo, o cartão você consegue, mas o dinheiro virtual você não consegue. Porque literalmente você vai poder pagar aquilo, naquele momento, naquela forma. Então, assim, e isso quando eu digo para vocês, que é o que eu estou dizendo para vocês, que ao comprar e vender, é exatamente aqui. Porque assim, as pessoas, vai chegar um momento onde você não vai poder comprar e não vai poder vender. Você tem o dinheiro, mas você não pode comprar. Por que você não pode comprar? Agora você vai ler Apocalipse, depois a gente conta. Fica a Isso está dica lá em aí, Apocalipse, gente. isso está lá em Apocalipse. Fica a Por que você dica. não vai poder comprar ele? Porque você não vai poder vender isso. Isso está na Bíblia, gente. Isso não é brincadeira. Isso está dizendo lá atrás, onde Deus disse, olha, nos finais dos tempos, as pessoas não poderiam comprar nem vender. Só poderia comprar e quem vender. O resultado está lá em Apocalipse. Que demais. Demais. Tanto é uma realidade. Olha que interessante, né? Você falando isso, a gente me fez pensar que realmente, quando nós íamos num evento, a gente trazia assim, sacolas de dinheiro físico. Sim. Cara, hoje é muito pouco, porque é Pix. Sim. Pura e simplesmente Pix, cartão e Pix. Exato. Né? Hoje ninguém. Esses dias atrás eu ainda lembro certinho. Eu não sei o que eu fui comprar, acho que foi um Trident. Que eu fui para comprar um Trident lá acho que era num posto de gasolina, tinha parado. Falei assim, não, tô precisando de um Trident. Eu fui lá comprar R$3 e pouquinho. Aí eu ainda falei pra pessoa, falei assim, você prefere cartão ou Pix? Porque dinheiro eu não tenho. Se você quiser vender para mim. Eu falei, mas eu prefiro qualquer um dos dois. Eu não quero dinheiro mesmo. O próprio comerciante já não quer. Ele falou assim, não, só me dá trabalho. Eu vou pegar esse dinheiro, vou ter que ir lá no banco depositar esse dinheiro. Ou vou correr o risco de entrar um marginal aqui. A gente ia imaginar um negócio desse. Que você teria vontade de rejeitar o dinheiro físico. Porque ele já é um risco para você. É um risco, é problema, é dor de cabeça, é trabalho. Né? Sim, então vamos falar um pouquinho sobre legado, porque é o que você está... é o que eu estou entendendo. Sim. Né? O que você quer deixar de legado, Carlos? O meu maior desejo, o meu maior legado, sem sombra de dúvida, é poder chegar lá no céu, minha coroa. As estrelas na minha coroa. Isso é o meu maior legado, né? Sem sombra de dúvida. Sonho em ter meus filhos nessas estrelas, sem sombra de dúvida. Qualquer pai e qualquer mãe é o desejo do pai e da mãe. Só que também pessoas em volta. Né? Pessoas que chegar ali e falar assim, olha, sabe aquele livro que um dia você vendeu para mim, o que você me deu? Sabe aquela oração que você fez comigo? Sabe aquele estudo bíblico que a gente estudou junto? Sabe aquele momento de dificuldade que eu estava, que você deu aquela palavra para mim? Então, assim, esse, sem sombra de dúvida, é o maior legado que eu quero deixar aqui, né? E quero recebê-lo lá no céu. Então, esse não tem comparação, né? Não
Não tem nada. Qualquer coisa, fala assim, por exemplo, a gente falou muito de número, tá, pessoal? E não me leva a mal, falando assim, ele está querendo ser arrogante ou querendo ser prepotente, falando em números aqui. Não, os números foi para poder evidenciar. Corroborar a sua história. Corroborar. Exatamente, exato. Olha, de onde que o cara saiu, não tinha dinheiro, dormia num Fusca, não tinha dinheiro para comprar uma marmita, e hoje está falando tudo isso daqui, o que já construiu aqui, né? Então, assim, beleza, joia. Mas eu construí para quê? Para quem? Porque, como nós falamos há pouco, qualquer número que eu der aqui não pagaria um filho que eu perdi. Com certeza, pagaria trocaria tudo. 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 Qualquer momento, a qualquer instante, sem sombra de dúvida, sem pensar um segundo. É chegar e falar assim, tá aqui, então. Toma aqui, devolve aqui para mim. Então, assim, sem momento algum. Então, isso, para mim, que é o importante. Então, valor físico, no final das contas, não tem nenhum. Nenhum. Porque, assim, da mesma forma que eu estou aqui agora, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã à noite. Não sei nem se eu vou estar aqui daqui 10 minutos. Então, assim, automaticamente, o que eu maior desejo mesmo é isso. É poder estar no céu e ver as pessoas queridas que eu tenho estar comigo lá. Uau. É lógico que isso não impede que você tenha uma lista de sonhos, né? Nenhum. Que para esse mundo, às vezes a gente precisa de uma motivação. E até eu gosto da ideia de pensar que o dinheiro é até um conteúdo de um livro que a gente gosta bastante, O Segredo da Mente Milionária, que é o quê? É você imaginar o dinheiro como algo que facilita a sua vida. Não para te deixar escravo. Exatamente. Mas é para você usar para o bem seu. Eu falo, só de estar aqui nesse lugar, nessa casa, quantas pessoas a gente ajuda? Eu tenho que ter alguém para limpar, eu tenho que ter um jardineiro, eu tenho que ter um piscineiro, eu tenho que ter o cara que limpa o vidro, o cara que vem limpar pedra. Quantas pessoas são abençoadas com isso? Eu tive um funcionário meu que falava isso. Falei assim, Carlos, você já percebeu quantas famílias você abençoa todos os meses? É sobre isso. Né? Exatamente. Então, eu lembro de um pastor que ele falava assim, você não deve se perturbar pelo fato de você estar indo bem ou você ter construído algo, ou falar de números. Por que não? Porque assim, porque Deus usa meios, como se fossem canaletas, canos. Nós somos meios de fazer um recurso chegar em determinada pessoa. Quantas vezes a gente teve esse feedback? Nossa, você não faz ideia. Eu precisava desse dinheiro para poder fazer tal coisa. E se não fosse vocês terem me dado isso aqui para fazer, eu não teria conseguido. Então, às vezes, Deus nos usa para que esse recurso chegue na mão de outras pessoas. Agora, por que somos nós? Não tem como saber, né? Mas é muito sobre você se dispor. Eu percebo que você se dispôs. Nós também nos dispomos todos os dias. Todos os dias a gente faz essa entrega. Senhor, esse dia é teu. Eu sou do Senhor, essa empresa é tua. E o Senhor faz aquilo que o Senhor planejou desde o princípio, através de que eu não seja um impedimento para que a tua vontade se cumpra, né? Então, quando a gente tem esse pensamento e até o respeito pelo dinheiro, porque dinheiro é algo que você precisa respeitar. Porque Total. se você não respeita... Dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva. Não leva. Não leva. Essa questão é tão interessante. Esses dias eu ainda estava falando isso lá na empresa. Tem um amigo meu que ele tinha uma participação numa empresa lá em São Paulo, ele vendeu por 10 milhões a parte dele da participação. Quando chegou, estava torrando dinheiro para todo quanto é lado. Festa cara, coisa cara, comprava, trocou de carro, comprou um apartamento, fez... De repente o dinheiro acabou. Ixi. E aí? O dinheiro acabou. Então, o dinheiro não leva desaforo para casa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como você citou ali a questão do livro, eu gosto muito também do Pai Rico e Pai Pobre com relação a isso. Porque foi assim a maior educação financeira que eu tive na minha vida foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Aí fica a dica, galera. Leia. Gente, leia o livro Pai Rico, Pai Pobre. Vale muito a pena, porque é o seguinte. Ele tem algumas teses, resumidamente, dando assim, um breve resumo, assim, ele conta muita coisa, ensina muita coisa, mas o resumo dele é o seguinte. Nunca tenha todos os ovos num único cesto. Isso é fato. Todo mundo que tem no mercado conhece, sabe? Olha, eu nunca vou ter todos os meus ovos num cesto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho só a internet hoje. Eu já fui me especializando em outras coisas. Hoje, se eu precisasse fechar a empresa, igual eu falei assim, olha, eu posso vender ela, mas se eu precisasse fechar as portas da NG Baixar hoje, as portas. baixar as portas, assim, olha, fechei as portas da NG hoje. Eu tenho uma renda passiva de aluguel hoje que eu vivo muito bem. Mas muito bem. Muito, 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 muito bem mesmo, que é uma renda passiva de aluguel. Eu tenho uma renda de ativos aplicado
que eu também viria muito bem com essa renda de ativo desaplicado. Uhum. Então, assim, você não precisaria disso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Nunca tenha todos os ovos numa única cesta. Numa cesta só. E aí, aproveitando aqui, que eu estou de frente com o livro aqui do Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão, aí eu lembro esses dias atrás que eu escutei uma frase do Nigro que ele disse assim, e nunca tenha só ovos na cesta. Uau! Poxa, Ele que conseguiu. legal. Boa. Ele pegou a frase. Pega logo a galinha e já abraça aqui. Ele conseguiu pegar a frase do Pai Rico, Pai Pobre, né? E aperfeiçoou ela. Dá um upsell, né? Exatamente. Nunca tenha só ovos, então, na sua cesta. Então, nunca tenha numa cesta só, tenha várias cestas e não tenha só ovos dentro dela. Por que isso? Porque as pessoas normalmente, onde eu quero chegar com isso daqui? As pessoas normalmente elas querem viver o hoje e esquecem do amanhã. Uhum. E o amanhã vai cobrar caro, mas muito caro. Quantas pessoas a gente conhece hoje, assim, eu fico assim, toda vez que eu vejo isso na rua, me mexe muito comigo. Uma pessoa de idade, uma certa idade avançada, que não teria mais condição física para estar fazendo aquilo ali, está fazendo um trabalho forçado, né, um trabalho pesado, dizendo, forçado mesmo, que ela está forçada, ela não queria estar ali. Uhum. Tenho certeza que essa pessoa não queria estar ali, mas ela precisa fazer para sua subsistência, não é nem para poder ter alguma coisa. Mesmo. É só para poder comer. Só para poder conseguir comer. Então, assim, mas por que isso? Porque ela não teve um planejamento anterior. E aí eu volto mais uma vez. Carlos, é muito fácil você falar sem olhar o escopo geral. Concordo que é muito fácil falar sem olhar o escopo geral. Mas da mesma forma que, gente, eu não tinha dinheiro para comprar uma marmita, só que você tem que mudar a tua vida. Você tem que tirar algumas prioridades. Falar assim, olha, por exemplo, eu não vou festar, eu não vou gastar, eu vou economizar, eu vou aplicar. Porque você falou agora há pouco também na questão do livro, onde você disse, Patrícia, que assim, a gente não pode ser escravo do dinheiro. E realmente, em hipótese alguma, dinheiro não pode ser prioridade da minha vida, em hipótese alguma. Em hipótese nenhuma. Ele tem que ser um facilitador, como você mesmo disse. Ele precisa ser um facilitador. Só que com base nisso também, na hora que você falou, eu pensei numa outra frase que eu escutei. Falando assim, olha, quem trabalha por dinheiro vai viver trabalhando por dinheiro. Você não pode trabalhar por dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Tem que chegar um momento que essa roda tem que mudar. E eu vou trabalhar, eu não vou escutar a musiquinha do Fantástico no domingo à noite e ficar triste porque acabou o domingo e vai começar a segunda-feira. Pior. Não, eu tenho que ouvir a música e falar, gente, agora é hora de eu deitar, descansar, vamos lá, que segunda-feira o bicho vai pegar, eu tenho muitos planos, tenho muitos objetivos, a semana é curta. Falando com um amigo, vindo para aqui agora. Ele me mandou uma mensagem, falou assim, cara, você esqueceu de mim? Falei, por quê? Falei assim, já é quinta-feira. Você está brincando que hoje é quinta-feira? Hoje é quinta-feira, cara. Não caiu a ficha. A semana voou, eu nem percebi que era quinta-feira. E você precisava que fosse segunda-feira, né? Eu precisava que fosse segunda. 8 horas da manhã ainda. A gente fala isso muito, né? A gente fala isso bastante. Como que pode? Essas 24 horas não tá dando mais tempo. Então, assim, mas você tem que ter satisfação em fazer por satisfação. Não falei há pouco que eu poderia viver só de renda passiva hoje? Poderia, não precisava fazer nenhum esforço, zero esforço. Poderia só viver de renda passiva, do que eu já tenho, sem contar o que a empresa já consegue me gerar também automaticamente. Então, assim, mas por que eu faço isso? Porque eu faço com prazer. O prazer porque eu não dependo do dinheiro para sobreviver. Eu tenho dinheiro porque eu quero ter ele para uma facilitação da minha vida. Eu lembro de um argumento que vai corroborar muito com isso, que diz assim, quando você faz algo por propósito, o dinheiro vem até você. Você não precisa correr atrás dele. Né? Então, assim, eu vejo também muitas pessoas trabalhando a contragosto, fazendo uma coisa que não gostariam de estar fazendo para ganhar um dinheiro no final do mês. E, normalmente, essa pessoa sempre vai ficar amarrada nessa circunstância. Agora, eu acredito muito em pessoas que fazem aquilo que você fez, que eu já vi o Taylor fazer, que na época que o Taylor começou a empresa, eu ainda estava trabalhando, era seletista, mas ele não tinha nada e de uma dívida criou um negócio. Então, assim, esse tipo de pessoa, talvez você está ouvindo aqui a gente, de repente seja você que tem essa coragem de pensar assim, não, eu não vou me permitir ser escravo, eu posso me permitir fazer tentativas, né? Não pensando no erro, mas pensando no que você vai aprender nesse processo. Você aprendeu muito. Meu Deus, Taylor tem uma enciclopédia de aprendizados. Assim como eu tenho naquilo que eu faço hoje, e desde que eu estou com a Ipromóvel, todo dia é diferente, todo dia é um aprendizado. Então, se você não está disposto a se levantar para correr atrás do seu propósito, então, eu acordo todo dia, Carlos, eu penso,
Cara, tem conta para pagar, tem matéria-prima para comprar, tem cliente para atender, tá. Tá, mas ó, a mensagem do Advento, todo mundo da minha geração. Eu estou fazendo o meu propósito é esse, é comunicar. Exato. Né? Eu sempre falo, a nossa camiseta hoje é um veículo de comunicação. Sim. Não é uma camiseta, é um veículo de comunicação. Porque a parte que nos corresponde é o quê? É escrever nelas, é fazer as pessoas gerarem questionamentos, a criar um estímulo da pessoa perguntar, mas o que é isso? O que é esse exame? O que é essa cruz? Então, o que acontece? Você aí, de repente, você está com isso em mãos e não sabe o que fazer. Então, tem o Carlos aqui te falando o quê? Ó, eu trabalho com internet, mas eu ainda sinto que é pouco. Eu poderia estar fazendo mais. Então, ele está em torno do propósito. Ele não está em torno do dinheiro que a NG gera para ele todo dia. É importante? Sim, mas não é a razão pela qual. E, para isso, eu vou te indicar um outro livro. Comece pelo porquê. Comece a se perguntar, por que razão eu vou fazer isso? Por que razão eu estou trabalhando nisso? É uma coisa interessante que eu percebo nas pessoas que estão vivendo uma vida comum. Muitas vezes elas pegam isso aqui, e assim, você trabalha com internet, né? Sim. E ela passa 1, 2, 3, 4, 5 horas... A média de 8 horas, gente. Vendo o quê? A vida dos outros. E não para. E eu percebo que você é uma pessoa reflexiva, porque muitas vezes eu já fui na sua casa, e às vezes você vai para um canto, né? Tá junto com o pessoal, mas Sim. depois você para, você pensa, As pessoas não querem estar consigo mesma. As pessoas não querem parar para analisar como foi seu dia, o que ela aprendeu naquele dia. As pessoas não querem se amar, as pessoas querem só ficar vendo a vida alheia, ao passo de... Ou se comparando. Ou se comparando, ao passo de parar, pensar e falar assim, cara, hoje eu fui muito bom. Hoje eu resolvi muita coisa. Eu sou muito bom. E começar a se amar. Porque qual que é o segundo maior mandamento? Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Exato. Como que eu posso amar alguém, o meu próximo, se eu não me amo? Não, Se eu não paro para... Porque para você amar a Vilaine, como que é gatinha. a gatinha, né? Como que você... Demanda tempo. Despendendo tempo com ela. Sim. E muitas vezes a gente não despende tempo para nós, para poder fazer o ócio criativo, né, Carlos? Sim. Né? Para parar, para analisar, para entender Os pontos bons e os pontos ruins também. Exato. Gente, tem muita coisa no ruim para aprender. Exato. No erro tem muita coisa para você aprender. E quando a gente faz isso, a gente não evolui. Demais. Mas assim... E a gente não começa a amar mais as outras pessoas? Nossa, então, cara, aqui, como gente, muitas vezes eu sou chato, como às vezes eu sou... Putz, né? Às vezes a pessoa é chata comigo também. Ah, mas ela deve ter algum problema também, assim como eu tenho. Tantos problemas que eu tenho, às vezes, para resolver. E às vezes eu não me suporto, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa te trata mal. Pô, eu começo a olhar, assim, hoje em dia. Falei, cara, ele me tratou desse jeito, por que será? O que ele tá passando? Qual é a história por trás Qual a dele? história? Não é verdade? Toda pessoa reage com base na história que viveu. A gente pisa no tapete da nossa infância, no tapete da nossa história. Por isso que é muito importante a gente parar e tirar um tempo para si mesmo, né? Com certeza. Para poder analisar os pontos bons, os ruins, como eu posso melhorar. Porque quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa melhor. Ó, talvez um próximo podcast aqui poderia ser sobre a rotina, né? Qual que é a sua rotina vencedora? A gente tem a nossa rotina Carlos. vencedora. Olha, qual que é a sua rotina vencedora? Em cima disso, pegando o que o Taylor falou também, Patrícia, é assim, uma única coisa que nós temos iguais, nós falamos há pouco que nós não somos iguais. Lembra que eu falei isso há pouco aqui para vocês? Nós não assim temos como os dedos das mãos. Como os dedos da mão. Mas uma coisa é igual para mim, para você, para todo mundo, para quem está nos ouvindo aqui agora. É o nosso dia. As nossas 24 horas é idêntica para todo mundo. Ela não é nem uma fração de milésimo maior para mim ou menor para mim do que é para vocês. É a mesma, igualzinha. Agora, como que eu utilizo desse tempo? Aí está o grande segredo da coisa. Tá. Quantas pessoas eu vejo realmente perdendo tempo ali com o Instagram, rolando isso aqui para cima, só perdendo tempo. Quantas vezes eu vejo pessoas assistindo filme que não vai ser produzido, pelo menos. Assim, tá bom, eu não tenho o hábito de ler. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, gente, você não tem o hábito de ler, você não consegue ler? Tudo bem, não tem problema. Busca filmes e séries. Bons filmes. Tem bons filmes. Suits, por exemplo. Cara, é fantástico aquela série. Se você pegar... Inúmeras outras séries estão ali. Gente,
para te ensinar muita coisa, mas assiste com um olhar clínico, Crítico, perdão. Um olhar crítico para poder Clínico e crítico. Sim, Isso. exatamente. Para poder Analisando tirar mesmo, né? exatamente Os o que eu insights. posso tirar isso aqui de exemplo na minha vida, o que eu posso mudar aqui na minha vida. Como que eu posso fazer? Aquele filme Fome de Poder, por exemplo, é um grande exemplo. Nós estamos falando de empreendedorismo aqui. O cara pega a marca McDonald's, que naquela época não era nada e não ia ser nada. Todo mundo assiste aquele filme e eu falo assim, olha, gente, vocês não olharam com o olho certo. Todo mundo que assiste esse filme, ele fala assim, nossa, mas que cara pilantra. No final das contas, ele pagou só 1 milhão para eles e ficou com a marca inteira para ele. Tá, mas vocês não pararam para analisar 2 pontos importantes aqui nessa história. Sempre eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, primeiro, R$1 milhão naquela época era muita grana. Era muita grana. Era muita grana. Nós estamos falando que as pessoas trabalhavam por dia para ganhar $1. Olha isso. O salário do dia era $1. E se você pega $1 milhão naquela época, então você consegue multiplicar o quanto que isso era dinheiro. Segundo ponto, se você pegar a história realmente dos fundadores da marca McDonald's, eles não tinham ambição. Eu já desfiz uma sociedade porque meu sócio não tinha ambição de crescer. Ele falou, não, isso aqui tá bom demais para mim, eu quero ficar aqui. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Eu fui criado para evoluir, não fui criado para ficar parado. Então, Se você não está parado, você está evoluindo, né? água parada da dengue. Então, eu não... Bicha, começa a bichar, assim, ó. Começa a bichar. E aí, bicho. E por que eu falo isso? Por que eu falo isso que é água parada da dengue? Porque nosso corpo, a maior parte é água. Então, eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, vai dar bicho, vai... Total. Vai ficar horrível. Então, assim, eu não posso ficar parado. E eles tinham aquela cultura, eles não queriam. Tanto é que você pode ver, isso não está só no filme, está no livro que você pegar. Se você for buscar a fundo, você vai entender que eles não queriam crescer, eles não tinham fome de poder. Por isso que o nome do livro fala Fome de Poder. Então, eles não tinham essa fome, eles não tinham esse desejo de crescer, aqui, os irmãos. Aí chega ele lá e compra a marca deles e faz a coisa acontecer. Então, assim, mas aconteceu por quê? Porque ele fez aquilo acontecer. A visão dele, né? Ele Senão teve não seria uma visão. McDonald's hoje, não existiria o McDonald's como a gente conhece hoje. Poderia ser qualquer coisa, menos o que é o que nós conhecemos hoje. Então, isso que é preciso importante, é importante entender que a visão é fundamental, o desejo, a não ficar parado. Um plano de ação. Um plano de ação. Então, assim, a mesma coisa, a mesma oportunidade está na mão dos dois. Quem que fez acontecer? Então, assim, a oportunidade ela aparece a todo instante. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, gente, a oportunidade está a todo instante. Ah, não, mas eu não tive oportunidade na vida. Teve. Você que não soube aproveitar. Só que você ainda está vivo. Dá tempo. KFC, o fundador do KFC, fundou o KFC com 65 anos, se eu não me engano, né? 60 e poucos anos. Ele estava já qualquer pessoa entregue já. Estava entregue, já não quero fazer nada. Olha a marca que ele criou. Então, assim, nunca é tarde demais para começar. Nunca é tarde. É tarde demais para parar. Mexa-se, né? Mexa-se, não importa. O que eu não posso fazer é continuar na mesmice. Eu não posso fazer é continuar parado. Se eu não evoluir, lendo um livro, estudando, fazendo um curso online, fazendo qualquer coisa que seja, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Porque automaticamente, ao momento que eu começar a fazer isso, eu não vou conseguir, eu vou me incomodar, eu não vou conseguir ficar sentado onde eu estou. É por isso que eu falo assim, que o conhecimento é fantástico por causa disso. A partir do momento que você tem ele, você não consegue mais ficar parado ali onde você está. Você vai automaticamente querer mudar de estágio, vai mudar de posição. Sensacional. Demais. Carlos, em uma frase, qual é o comando que você deixa aí para essa juventude que certamente vai acessar não só os cortes, mas talvez na íntegra, né? Esse conteúdo, a sua história, sua vivência, hoje a sua expertise. Qual que é a frase que você deixaria para esse pessoal aí? Primeiro, Deus. Ora a Deus, entrega a tua vida a Deus, o resultado vai vir se você fizer isso. Isso é fato de alguma forma ou de outra. Talvez o que é resultado para um não é para outro. Então, por isso que eu falo que é muito importante sempre estar focado nisso daqui. Mas já que nós estávamos falando agora há pouco, mova-se. Não fique parado. Movimento. Não fica parado. Não se entregue. Não deixe... Não seja conformado com aquilo. Seja um inconformado. Seja um inconformado na vida, exatamente. Seja um inconformado. Porque o inconformado, ele não fica parado. Ele vai começar a se mexer. Falar assim, não, isso aqui não está bom desse jeito. Eu tenho que mexer nisso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. E, resumidamente, é isso. Então, assim, todo inconformado, ele vai trazer sucesso. Eu aprendi muito com esse podcast. Eu tenho certeza que foi maravilhoso. Todo mundo que acessar isso aí vai
vai ter um tesouro escondido aí, muitos insights, muitas frases, muitos pensamentos e principalmente um exemplo, né? Algo que alguém de verdade viveu e está aqui dizendo para você, testemunhando, dizendo, olha, pode ir que vai dar certo. Vai dar certo. Coloca Deus em primeiro lugar e entra em movimento que as coisas vão acontecer. E a gente encerra aqui, né, Taylor, com gratidão, né, para o Carlos. É bom estar contigo também, Taylor, todos os dias. É maravilhoso estar contigo, meu bem. É maravilhoso. Patrícia é uma parceiraça aí das lutas, né? Mas das vitórias também. Yes. Né? E, Carlos, gratidão. Eu achei muito legal que quando eu te convidei, você não perdeu a oportunidade. Você falou assim, bora. Vamos, com certeza. Falar de Deus é a todo instante, a qualquer momento. Você falava assim, vamos fazer. Quando me convidaram a primeira vez para pregar lá na cadeia, eu falei, vamos. Ficamos 8 anos pregando lá na cadeia. Olha que demais. Todas as semanas íamos lá falar de Deus. O Carlos disse que vai mandar esse podcast para os 50 mil clientes dele. Vamos lá, vamos encaminhar isso aí com certeza. Dá pra gente fazer Carlos, Legal. muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Espero que você possa voltar mais vezes. E olha, a sua história é emocionante, merece ser empolgante, compartilhada. merece ser compartilhada. Eu que agradeço Parabéns. a oportunidade de verdade. Muito obrigado mesmo. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Beijo no coração e fique ligado. iPromovecast, o podcast da iPromove, está aqui para poder trazer insights, ideias e para que você, como meu amigo Carlos falou, se mova. Isso aí. É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.